Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 221. O que você fará agora, Lorde Terceiro? Orochimaru não conseguiu conter o prazer que lhe invadiu o peito. Pela primeira vez, sentiu que enviá-lo naquela missão por Yagura não tinha sido um desperdício total. Hiruzen Sarutobi estava hesitando, de novo. A voz de Danzou Shimura estava pesada de fúria reprimida. Hiruzen, estou fazendo isso por Konoha. Danzou não era tolo nem prudente. E Hiruzen também não. Essa suposta carta confidencial, seria possível que o Mizukage estivesse encenando uma apresentação solo? Uma estratégia para incriminar os Uchiha? Não só era possível. Droga, era óbvio. O maior crime do clã Uchiha no máximo foi a fome de poder. Se eles realmente tivessem conspirado com Kirigakuri para lançar um incidente com a Nove Caudas, não estariam buscando o controle da vila, eles já a teriam destruído. De que serve o poder se a vila não existe mais? Hiruzen cerrou os punhos em frustração. Danzou precisava ver aquilo. Como ele ainda podia se apressar, cego à manipulação? Danzou tinha seus próprios motivos. Ele acreditava que esta era a oportunidade perfeita para exterminar os Uchiha de uma vez por todas, deixando de lado sua ânsia pessoal pelo Sharingan, que é claro, ele jamais admitiria publicamente. Essa atitude poderia silenciar a agitação pública. Um sacrifício nobre, apresentado como sendo para o bem de Konoha. Mesmo que tudo isso fosse uma armadilha, mesmo que servisse para algum fim desconhecido para o Mizukage, e daí? Kirigakuri temia a força dos Uchiha e queria criar uma barreira entre eles e Konoha. E Konoha temia a ambição dos Uchiha e o que ela poderia trazer. Eliminar os Uchiha traria paz e segurança à vila. Ou assim pensava Danzou. Hiruzen. O olhar de Danzou era penetrante e implacável, mas Hiruzen não se mexeu. Ele não tinha intenção de apressar as coisas. Konoha não podia se dar ao luxo de ser abalada naquele momento. Danzou. Fugaku. Acredito que tudo isso seja apenas um mal-entendido. Ele nem olhou para Danzou. Seu foco estava no outro homem na sala, Uchiha Fugaku. Já o haviam deixado de fora da conversa por tempo suficiente. Como um peixe na guilhotina, forçado a esperar em silêncio a lâmina cair, não era de se admirar que o orgulhoso chefe do clã Uchiha estivesse furioso. Lá fora, agentes da raiz cercaram o complexo Uchiha. E embora estivessem um passo atrás, os Uchiha reagiram rapidamente. As armas foram sacadas e o impasse começou. Hiruzen interveio, tentando mediar. Juro que investigarei este assunto a fundo. Danzou, retire suas forças da raiz. Fugaku, fique tranquilo, acredito que os Uchiha são leais a Konoha. Danzou, é claro, não deixaria essa oportunidade de ouro escapar só porque Hiruzen disse isso. Eles não se entendiam desde a morte do segundo Hokage. Não havia mais como argumentar com ele. Danzou respondeu friamente, você não tem autoridade para comandar a raiz. Hiruzen expirou lentamente. Então retomarei o papel de Hokage. Originalmente ele havia planejado fazer esse anúncio em uma reunião formal, na frente de Danzou e dos outros conselheiros. Jiraiya ainda estava se recuperando em Konoha, ajudando seu mestre a manter as coisas estáveis. Hiruzen já havia lhe perguntado em particular, Jiraiya não tinha interesse em se tornar Hokage. Tsunade estava desiludida. Orochimaru havia desertado. Não havia herdeiro adequado. E assim o manto recaiu sobre ele. Ele não era mais jovem, mas talvez pudesse manter o cargo por tempo suficiente para encontrar um sucessor digno. A declaração pública de seu retorno aliviou um pouco a tensão de Fugaku. Durante o reinado de Minato Namikaze, os Uchiha vivenciaram um raro período de paz. Ao contrário desses antigos guardas, Minato não se reprimiu. Sua esposa, Mikoto, era amiga de Kushina Uzumaki. Mas o destino foi cruel. A paz não durou. Agora, com o assento vago novamente, Fugaku temia que Danzou ascendesse ao poder. A facção Sarutobi havia perdido muito durante o ataque da Nove Caudas. E apesar de suas suspeitas sobre Hiruzen, pelo menos o homem não era ativamente malicioso como Danzou. Danzou forçou um sorriso educado. Ah, então seu retorno ao trono do Hokage é uma bênção para Konoha. Se Hiruzen fosse Hokage, ele teria autoridade para comandar a raiz. Por ora, Danzou recuaria. O tempo estava a seu favor. Ele deu a ordem, e os agentes da raiz recuaram. Mas não antes de Danzou lançar um último olhar demorado para seu amigo. Orochimaru, escondido entre a raiz, também saiu com ele. Fugaku estreitou os olhos enquanto o inimigo dos Uchiha se retirava. Então ele se virou para Hiruzen, e algo raro nele, ofereceu um tom de civilidade. Obrigado, Hokage-sama, pela sua clareza. Na verdade, Hiruzen sempre tratou os Uchiha com desconfiança, ele nunca foi gentil com eles. Mas comparado a Danzou, ele parecia quase benevolente. De nada, Fugaku. Hiruzen tentou acalmar as coisas e limpar a bagunça causada por Danzou. Konoha está enfrentando uma crise. Precisamos trabalhar juntos para sobreviver a ela. Quanto a esta carta, acredito que os Uchiha foram falsamente acusados. Ele devolveu o pergaminho em branco para Fugaku, um gesto simbólico, devolvendo a suposta evidência de traição. Uma mensagem. Não vamos mais levar isso adiante. Obrigado. Fugaku não esperava que um pergaminho em branco contivesse tanto poder. Dos três personagens principais naquele dia, ele era o único realmente no escuro. Talvez fosse por isso que ele nunca pôde se tornar Hokage. Seus instintos políticos eram muito inferiores aos de Hiruzen ou Danzou. Com as coisas resolvidas, Fugaku finalmente viu o panorama geral, e começou a suar frio ao perceber o quão perto chegou do desastre. Seu retorno ao escritório do Hokage é uma boa notícia, para Konoha e para os Uchiha. Hiruzen sorriu e aceitou a boa vontade. Ele havia bancado o mocinho, e independentemente de os Uchiha o apoiarem ou não, pelo menos eles não se oporiam a ele agora. Ele havia neutralizado uma crise e conquistado um aliado em potencial. Foi um resultado perfeito. Depois de mais um pouco de conversa fiada, Hiruzen se despediu e retornou ao escritório do Hokage para começar a recuperar sua autoridade. Ele nem tinha aquecido o assento.
quando um relatório assustador chegou à sua mesa. Danzou não recuou nem um pouco. Seus agentes da Raiz agora estavam caçando Uchiha Shizui. Na época em que a Raiz cercou o complexo Uchiha, Shizui estava em uma missão. Danzou descobriu isso e discretamente enviou um esquadrão para encontrá-lo. No momento em que ele deixou o terreno dos Uchiha, Danzou voltou, para ir atrás do próprio Shizui, o prodígio dos Uchiha. Com apenas 12 ou 13 anos, já havia despertado o Mangekyou Sharingan, tão temido por Kirigakure que o jovem Mizukage certa vez ordenou que seus agentes abortassem caso o encontrassem. Para Danzou, Shizui era a maior ameaça do clã. E esse ataque ocorreu ainda mais cedo do que na linha do tempo original. Shizui era 4 anos mais novo. Ele ainda não entendia que tipo de homem Danzou realmente era. Ele ainda tinha respeito pelo ancião, e não suspeitava o suficiente. Aquele momento de hesitação lhe custou caro. Danzou atacou de repente e arrancou seu olho direito. Danzou segurou o olho roubado, desfazendo o curativo sobre sua órbita direita para revelar outro Sharingan. Este tem mais valor. O seu pode substituí-lo. Não é possível dizer qual Uchiha era o dono original daquele olho. Shizui ficou atordoado. Mas naquele instante, ele entendeu. Danzou sempre cobiçou os Uchiha. Sempre conspirou para conquistar seus olhos. Agarrando o soquete sangrando, Shizui encarou Danzou com olhos não mais cheios de respeito, mas sim de ódio injetado de sangue. Os membros de seu clã desprezavam há muito tempo esse ancião de Konoha. Mas Shizui nunca lhe dera ouvidos. Ele acreditava na vontade do fogo. E agora Danzou havia arrancado essa crença do seu peito, quebrado-a e pisoteado-a no chão. Entregue o seu outro olho. Pelo bem de Konoha, não podemos permitir que olhos tão perigosos permaneçam com os Uchiha. Agentes da Raiz surgiram ao redor de Danzou e se movimentaram. Correr. Apenas um pensamento permaneceu na mente de Shizui. Ele teceu cartazes, cuspindo chamas para forçar uma brecha. Estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. Estilo água, onda selvagem. O vapor turvou o campo de batalha. Usando a cobertura, Shizui escapou para trás. Rápido como esperado, murmurou Danzou. Persigam-no. Ele não irá longe. O esquadrão de elite da Raiz avançou em meio ao vapor. Eram poucos, mas todos eram agentes de alto nível. Por isso, Shizui não os havia percebido antes da emboscada. A perseguição era implacável. Shizui fazia jus ao seu nome, o mestre da cintilação corporal, mas esses shinobi da Raiz não eram perseguidores comuns. E Shizui, já ferido e enfraquecido, estava perdendo terreno constantemente. Ele desviou uma onda de shuriken com seu tanto. Um agente da Raiz caiu de cima, brandindo uma lâmina correspondente com força esmagadora. Outros se aproximaram, flanqueando. Mas eles atingiram apenas o ar. Outra cintilação corporal. O crepúsculo se aprofundava na floresta. A Raiz o rastreou sem parar. Shizui se virou e atacou-o com uma lâmina de fogo na mão. Ele acionou etiquetas explosivas no meio do movimento, derrubando árvores e fazendo-as colidir entre ele e seus perseguidores. As chamas se espalharam, formando uma parede de fogo. Mas não foi o suficiente. Os shinobi da Raiz passaram ilesos. Shizui apertou o fio de aço entre os dentes. Esta não foi sua primeira batalha real. Ele lutou na terceira grande guerra ninja. Correr agora, deixando as costas desprotegidas expostas, era acabar com a própria vida. Ele não teve escolha. Ele teria que ficar de pé e lutar. O dragão de fogo rugiu pelos fios de aço, avançando direto na direção dos 5 agentes da Raiz. Um deles irrompeu pelas chamas e atirou várias kunai em Shizui. As kunai atingiram obstáculos à sua frente, e os dispositivos redondos presos às suas caudas explodiram em nuvens espessas e sufocantes de gás venenoso. Outro agente da Raiz apareceu no caminho de retirada de Shizui e lançou um chute rápido. Cada um desses inimigos era mais forte que o atual Shizui, sozinho. Juntos, seus ataques contínuos o deixavam subjugado. Lançado para trás, ele colidiu com a nuvem de veneno que se espalhava. Pego de surpresa, inalou a fumaça tóxica enquanto tentava respirar. Todos os 5 membros da Raiz saíram ilesos, cercando o agora paralisado Shizui, cujos membros se recusaram a responder devido ao veneno. Em perfeita sincronia, cada um deles levantou uma kunai equipada com explosivos e as arremessou nas pernas de Shizui. Bum! A explosão levantou uma nuvem de fumaça e detritos. Da névoa, 4 serpentes enormes avançaram, cravando suas presas nas gargantas de 4 agentes da Raiz. Suas mandíbulas rasgaram artérias em uma única mordida fatal. No movimento repentino, 3 dos 5 desapareceram. Apenas um da Raiz conseguiu escapar por pouco, e seu corpo foi substituído por uma peça de madeira. O agente sobrevivente, usando uma máscara com cara de cachorro, gritou em pânico. Quem está aí? Antes que ele pudesse reagir, um emaranhado de pequenas cobras surgiu sob seus pés, escalando suas pernas com uma velocidade assustadora. Uma delas abriu a boca e enfiou uma lâmina oculta em suas panturrilhas. A máscara foi arrancada. Da fumaça, Orochimaru emergiu. Seu rosto, agora totalmente visível, deixou tanto o ninja da Raiz quanto o Uchiha Shizui atordoados. Com um movimento de braço, uma serpente atacou, cuspindo uma lâmina na boca que perfurou o coração do último ninja da Raiz. Então, Orochimaru invocou outra cobra, que se enrolou em Shizui e o arrastou para longe do campo de batalha, que agora não era mais um lugar seguro ou escondido. A explosão anterior feriu gravemente as pernas de Shizui. Ele não conseguia se mover, muito menos escapar. Orochimaru o levou para um de seus esconderijos pessoais em Konoha. Ficava embaixo de um penhasco, escondido atrás de uma cachoeira violenta. Uma raposa pode ter 3 tocas, mas esta cobra tinha mais que o triplo disso. As que Hiruzen e os outros destruíram não eram nem metade delas. Ele fechou a porta mecânica atrás de si e acendeu a lanterna na entrada.
Orochimaru examinou o interior do esconderijo. Ele não o visitava há muito tempo, mas o lugar não havia sido descoberto nem mexido, ainda utilizável. Ele recolheu as cobras e deitou seu convidado. As pernas de Shizui estavam tão danificadas que ele nem conseguia ficar de pé, diante de um ninja desonesto. Mesmo que ele tivesse acabado de salvá-lo de Danzou e a raiz, Shizui achou difícil demonstrar qualquer tipo de respeito. Da cova do lobo direto para a toca do tigre. Ele estava dolorosamente ciente de sua impotência. Mais uma vez, ele não passava de um peão nas mãos daqueles que detinham o poder, manipulado à vontade. Shizui murmurou amargamente Orochimaru. Por quê? Sem motivo, respondeu Orochimaru friamente. Eu só queria ver o que tornava o lendário Mangekyou Sharingan tão especial. Como sempre, Orochimaru agiu de acordo com seus próprios caprichos. Por pura coincidência, ele estava escondido entre os agentes da raiz. Isso facilitou as coisas, e permitiu que ele aparecesse para resgatar essa lenda viva. Para Orochimaru, Shizui era apenas um recipiente, um corpo carregando um par de Mangekyou Sharingan. Mas durante toda a batalha, Shizui não usou nenhum de seus poderes. Além da técnica de cintilação corporal, ele contava com o estilo fogo padrão, Kinjutsu Uchiha e manipulação de fios. Apenas habilidades típicas de um Uchiha. O interesse de Orochimaru desapareceu rapidamente. Não parece haver muita coisa que vale a pena mencionar. Se Yagura estivesse aqui para ouvir isso, ele teria respondido. Você não estaria falando se tivesse visto o Mangekyou de Shizui em ação. Você estaria a 2 metros de profundidade. Parecia uma situação desesperadora, mas também não parecia exatamente uma. Orochimaru o havia salvado, e não havia intenção assassina no ar. É por isso que Shizui não usou seu último trunfo, Koto Amatsukami. Ainda assim, ele notou o mecanismo que Orochimaru havia operado ao entrar, como ele havia aberto e fechado a porta escondida. Apoiando-se na parede, Shizui levantou-se lentamente e desabou em uma cadeira. Ele encarou a porta fechada, com um sorriso amargo nos lábios. O esconderijo inteiro estava silencioso, exceto pelo crepitar da lâmpada solitária na entrada. Shizui sentou-se sozinho. Ele simplesmente foi embora? Shizui não fazia ideia do que Orochimaru estava pensando. Ele não conseguia nem começar a adivinhar, mas seguir verdadeiramente a linha de pensamento de Orochimaru. Isso já seria assustador por si só. Ainda assim, ele estava vivo. Por um golpe de sorte, ele havia sobrevivido. Este lugar parece escondido e seguro o suficiente. Eu me pergunto o que está acontecendo lá fora agora. Ele procurou no esconderijo e acabou encontrando alguns suprimentos médicos. Sem hesitar, serviu-se. Ele dividiu o remédio herbal em doses. Então ele pressionou a pomada sobre os ferimentos e enfaixou as pernas. Mordendo a ponta do pano para apertá-lo, ele prendeu o curativo. Seus olhos também, depois de enfaixá-los, ele abaixou o protetor de testa para escondê-los por enquanto. Depois de lidar com o pior dos ferimentos, Shizui sussurrou para si mesmo. Vou me recuperar aqui primeiro. Em seu estado atual, se ele saísse e encontrasse os homens de Danzou, ele não teria chance. Felizmente ele havia trazido pílulas de soldado e água suficientes para durar um tempo. Capítulo 222. Onde está Uchiha Shizui? Hiruzen Sarutobi bateu a mão na mesa, olhando furiosamente para Danzou. O rosto de Danzou Shimura permaneceu inexpressivo como sempre. Não sei. O vazamento do paradeiro de Shizui foi um pouco além do que Danzou esperava. Hiruzen ainda mantinha uma parcela significativa de sua base de poder e ainda não a havia entregue a Minato Namikaze. Dito isso, não demoraria muito para que ele recuperasse o assento de Hokage. Com as mãos apoiadas na mesa, Hiruzen encarou Danzou, mal conseguindo conter sua raiva como sempre fazia. O clã Uchiha já notou o desaparecimento de Shizui. Danzou respondeu com a indiferença de sempre. Ah, é mesmo? Se ao menos Hiruzen tivesse um Hyuga ao seu lado, apenas um Byakugan poderia ter visto a assinatura de chakra de Shizui atrás das bandagens de Danzou, bem no seu olho direito. Eles poderiam tê-lo pego em flagrante. Mas não tivemos essa sorte. Os ombros de Hiruzen caíram e ele afundou novamente no assento. Vendo a mudança no comportamento de Hiruzen, Danzou pressionou ainda mais. Hiruzen, você vai enterrar o futuro de Konoha. Danzou, nós dois não somos tolos. Não pense que não sei exatamente o que você quer. As palavras de Danzou reacenderam o fogo que Hiruzen tinha acabado de apagar. Estavam sozinhos no escritório do Hokage, sem guarda Zambu, sem conselheiros. Só os dois. Você quer usar esta oportunidade para eliminar os Uchiha e dissipar a desconfiança do público na liderança de Konoha. O incidente da Nove Caudas pode ter sido a faísca, mas a verdadeira causa é mais profunda. As ambições pessoais de Danzou, a inquietação do clã Uchiha e seu desejo por poder político, Hiruzen não precisava explicar. Ambos entendiam perfeitamente. A voz de Hiruzen ficou mais intensa. Mas você já considerou as consequências? Não. Não há nenhuma evidência concreta ligando os Uchiha ao ataque da Nove Caudas. E você quer exterminar um clã inteiro só para aliviar a pressão pública e salvar nossa reputação? O que acha que os outros clãs vão dizer? Não que Hiruzen não conseguisse sacrificar o Uchiha para aplacar a raiva dos aldeões. Ele temia as consequências que viriam depois. Nenhum líder de clã era idiota. Para sobreviver, você precisava ter um certo nível de inteligência, mesmo que não fosse especialmente ambicioso. Tomemos como exemplo o clã Kimishi. Seus líderes sempre souberam que não tinham vocação para a política, por isso se uniram firmemente aos clãs Nara e Yamanaka. É por isso que a aliança Inu-Shikasho perdurou por gerações. Se a liderança de Konoha decidisse eliminar os Uchiha por razões políticas sob o pretexto de justiça, que precedente isso criaria? Mesmo que os Uchiha tivessem sido imprudentes, o que impediria que a mesma coisa acontecesse com os outros clãs? Danzou zombou friamente.
eles não ousariam se rebelar. Sua visão de mundo era muito mais rígida que a de Hiruzen, enquanto eles controlassem os militares. Enquanto os Nara e os herdeiros de outros clãs permaneceram nas fileiras Shinobi, eles eram essencialmente reféns. Mantém essas duas condições e o poder permanecerá firmemente em suas mãos. Estavam novamente num impasse, ideologicamente divididos, logicamente incompatíveis. A conversa terminou por hora. Após o encontro, as facções de Hiruzen e Danzou aceleraram seus esforços para encontrar o Uchiha Shizui. Vivo ou morto, ele tinha que ser encontrado. Shizui não era qualquer ninja, ele era um prodígio Uchiha que aparecia uma vez por século, um verdadeiro herdeiro da vontade do fogo e a ponte entre Konoha e seu clã. Recebendo o sinal de boa vontade de Hiruzen, os Uchiha suspenderam suas restrições autoimpostas e também mobilizaram todos os membros disponíveis para procurar por Shizui. Mas com o passar do tempo, a ansiedade se espalhou dentro do complexo Uchiha. A hostilidade persistente após o ataque da Nove Caudas, as ações de Danzou naquela manhã, tudo isso se resumia a uma mensagem. Konoha não tinha mais espaço para os Uchiha. Até mesmo Shizui, a ponte para a vila, foi silenciosamente eliminada pelos superiores. O que viria a seguir? Esperar que Konoha atacasse primeiro e depois revidar? Naquela noite, Hiruzen recebeu uma mensagem do clã Uchiha. Tem certeza? Ele sentou-se ereto na cama, chocado, olhando fixamente para o agente Anbu à sua frente. As informações são sólidas, disse o Anbu, curvando-se profundamente. Veio de Itachi Uchiha, filho do chefe do clã Fugaku. O clã Uchiha estava planejando um golpe. Alimentado pela discórdia interna e alimentado pela crescente desconfiança de Fugaku na liderança, o clã estava pronto para agir. As promessas de Hiruzen realmente são confiáveis? Em vez de esperar para serem massacrados, os Uchiha decidiram atacar primeiro, recuperar seu poder e orgulho tomando o controle de Konoha. Invoque Danzou para a torre. Agora. Hiruzen tirou sua roupa de dormir, vestiu sua armadura leve e uniforme oficial e correu em direção ao prédio do Hokage. Em seu caminho pelas ruas silenciosas, o rosto de Hiruzen estava sombrio. Se os Uchiha realmente pretendiam dar um golpe, tudo havia mudado. O ataque da Nove Caudas ainda era apenas uma suspeita, não uma prova. Ninguém nos escalões superiores jamais o havia considerado realmente conclusivo. Mas uma rebelião? Isso lhe deu toda a justificativa de que precisava. Hiruzen. Danzou entrou furioso no escritório, com os olhos brilhando. O olhar que ele lançou a Hiruzen disse tudo. A mina terrestre que você temia acabou de se desarmar. Você não tem mais motivos para se conter. E melhor ainda, você nem precisa sujar as mãos. Tudo que Danzou precisava era da aprovação tácita de Hiruzen. O resto a raiz cuidaria. Esse sempre foi o propósito deles. Fazer o trabalho sujo que ninguém mais fazia. Suspirar. Hiruzen soltou um longo suspiro, fechando os olhos antes de encarar Danzou com um olhar frio. Ele não assentiu, mas também não disse não. Depois de décadas como Hokage, Hiruzen não era um tolo indeciso. Mas comparado à crença de Danzou no medo e na força, Hiruzen sempre tentou considerar o panorama geral. Esta noite, porém, ele não iria interferir. E essa foi toda a permissão que Danzou precisava. Com um movimento de manga, Danzou deixou o prédio do Hokage, levando seus agentes da raiz direto para o complexo Uchiha. Naquela noite, como a maioria das pessoas, os Uchiha estavam dormindo. Aquela única noite marcou um momento decisivo. A rebelião do clã Mal havia começado, ainda estava em seus estágios iniciais de planejamento. Muitos foram dormir triunfantes após convencer Fugaku a apoiar a revolta. Alguns ficaram tão animados que até ligaram para as esposas para comemorar. Eles nunca esperaram que Hiruzen e Danzou agissem tão rapidamente e tão implacavelmente. Por Konoha, eles decidiram que os Uchiha seriam sacrificados. Agentes raiz se infiltraram facilmente nas defesas do clã, enfraquecidos pela celebração e excesso de confiança. Muitos Uchiha foram mortos enquanto dormiam, com os olhos arrancados. A noite estava em chamas com fogo. Gritos ecoaram pelo complexo. Estamos sob ataque. Os bastardos de Konoha estão aqui para nos matar. Defendam a casa principal. Não deixem que eles invadam. Ah, eu sabia que Konoha não era confiável. Eles foram pegos completamente desprevenidos. Aqueles que sobreviveram à primeira onda pegaram em armas e avançaram para o combate corpo a corpo com a raiz. Na casa principal, no coração do complexo, Fugaku. Mikoto Uchiha estava ao lado do marido, com os olhos cheios de preocupação enquanto olhava para os dois filhos. O ataque repentino de Konoha desafiou toda a lógica. Os Uchiha ainda estavam lutando bravamente, sim, mas cercados por todos os lados, em menor número e em menor número, Mikoto já sabia. Esse seria o fim deles. Suspirar. Fugaku exalou e terminou de limpar sua lâmina Shinobi padrão. Vou ganhar tempo para nós. Itachi, leve Sasuke e deixe a vila. Os Uchiha podem cair, mas nossa linhagem não. O AH. Talvez sentindo a tensão no ar, o bebê Sasuke acordou chorando. Itachi se levantou com as mãos trêmulas e pegou seu irmão. Para pai. Itachi, depois desta noite não seremos mais Shinobi de Konoha. Fugaku não disse mais nada. Não havia mais nada a dizer. Como chefe do clã, ele havia falhado. Ele não havia livrado os Uchiha do perigo, em vez disso, os havia levado à ruína. Como pai, ele também falhou. Não educou os filhos adequadamente e permitiu que trilhassem o caminho errado. Par do Hokage, líder do clã, pai. Tantos títulos. E no entanto, ele não estava à altura de nenhum deles.
Agora tudo o que ele podia fazer era tentar corrigir o pouco que podia. O futuro dos Uchiha, a vida de Sasuke, deixo tudo isso com você. Ficar no complexo foi uma morte lenta. Usando a si mesmo como cobertura, Fugaku liderou o que restava das forças de elite para romper o cerco. Felizmente, o complexo Uchiha não estava localizado no coração de Konoha. Deixaram mais da metade do clã para trás para ganhar tempo. Fugaku lutou para escapar. Mesmo fora da aldeia, a raiz continuou a perseguição. Os Uchiha ao redor dele diminuíram rapidamente. Um por um, eles ficaram para trás para proteger ele e os meninos. Nenhum deles jamais soube que aquele que estavam protegendo foi a mesma pessoa que selou o destino do Uchiha. Itachi, de 5 anos, correu pela floresta, agarrando seu irmãozinho com força, com os olhos cheios de tristeza e horror. Mas pelo amor de Konoha, foi realmente a coisa certa a fazer? Se os Uchiha tivessem realmente dado um golpe e provocado uma guerra civil em Konoha, as outras vilas não teriam aproveitado a oportunidade para atacar? Desculpe, eu não fui um bom pai. Itachi, leve Sasuke e viva. Não havia mais Uchiha para protegê-los. Uchiha Fugaku rapidamente deixou para trás suas últimas palavras, então se virou com Mikoto para encarar o shinobi da raiz. Mesmo um momento de hesitação só serviria para desperdiçar as vidas que seus pais estavam prestes a desistir. Itachi não se permitiu olhar para trás. De cabeça baixa, correu para salvar a vida. A segurança deles não durou muito. Não demorou muito para que o shinobi da raiz os alcançassem. As ordens que receberam eram claras: aniquilar todo o clã Uchiha. Cada homem, mulher e criança. Pai, mãe, eles também estão mortos, não estão? Então todo o clã Uchiha teve que morrer pelo bem de Konoha. Até mesmo Sasuke, que não tinha nem 1 ano de idade. Fique longe de nós. Itachi se virou. Estilo fogo, jutsu de fogo da Fênix. Projéteis flamejantes foram disparados em todas as direções em direção ao shinobi da raiz. Para alguém da sua idade, usar um jutsu do estilo fogo já era impressionante. Brincadeira de criança. Mas não funcionou. Os shinobi da raiz facilmente se esquivavam dos ataques com movimentos fluidos e precisos. Um deles avançou pela escuridão, sua longa lâmina brilhando friamente enquanto mirava direto no rosto de Itachi. Estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. Bolas de fogo explodiram dos lados, atingindo vários shinobi da raiz e incendiando-os. Mais para trás, o Mangekyou Sharingan girou. Vários shinobi da raiz o encararam e instantaneamente desmaiaram, presos em genjutsu. Uchiha Shizui apareceu, colocando Itachi nas costas. Com um movimento brusco da técnica de cintilação corporal, ele desapareceu da área. Essa foi por pouco. Shizui, o irmão mais velho com quem ele se preocupou o dia todo, estava vivo, e com ele veio a esperança. Shizui deu uma explicação rápida. Ele havia sido emboscado por Danzou e só agora conseguiu retornar. O que aconteceu? Ele perguntou com urgência. Não havia passado nem um dia inteiro. Ele mal havia se recuperado e planejava sair furtivamente durante a noite para verificar a situação. Mas quando chegou à base de Orochimaru, todos os agentes da raiz próximos haviam sumido. Nenhum deles havia ficado para trás. Ele ousou se aproximar sorrateiramente de Konoha e, à distância, viu chama subindo do distrito Uchiha. Tudo havia mudado. Por enquanto, eles estavam seguros. Shizui conseguiu deter os perseguidores mais próximos, mas era apenas uma questão de tempo até que mais aparecessem. Itachi contou tudo, o que tinha acontecido, o que ele tinha feito. Shizui não respondeu a princípio. Ele não o culpou. A culpa é minha. Eu não estava lá quando você precisou de mim. As intenções de Itachi eram puras, mas sua visão de mundo ainda era muito ingênua. Se Shizui estivesse no lugar dele, ele poderia ter feito as mesmas escolhas para Konoha. Mas agora era tarde demais para arrependimentos. Danzou e o terceiro Hokage. Suas ações foram mais astutas e implacáveis do que qualquer coisa que os Uchiha poderiam ter igualado. O tempo estava se esgotando. A raiz sem dúvida teria shinobi do tipo sensorial com eles. Itachi desenrolou o pano em suas costas e entregou Sasuke enrolado para Shizui. Shizui, leve Sasuke. Estou confiando-o a você. Itachi, eles estão atrás de mim. Sasuke é inocente. Se Sasuke pudesse sobreviver, se Shizui pudesse sobreviver, isso era o suficiente para Itachi. Mais do que suficiente. Tudo bem. Não havia tempo para gestos dramáticos ou discussões sobre quem deveria ficar para trás. Eles tomaram sua decisão. Shizui e Itachi se separaram, seguindo em direções diferentes. Itachi, o caminho de Shizui estava livre. Ninguém o perseguia. Isso significava que Itachi, de 5 anos, teria que enfrentar o shinobi da raiz sozinho. Não havia tempo para tristeza. Usando a cintilação corporal repetidamente, Shizui correu de volta para o esconderijo de Orochimaru com Sasuke em seus braços. Pelo menos por enquanto estava seguro. Ele rapidamente reuniu todos os suprimentos que conseguiu carregar e, sem perder tempo, fugiu antes que a raiz pudesse chegar. Depois de prender o pacote em volta de Sasuke, Shizui saltou de um penhasco alto. A noite estava escura, ninguém lá em cima conseguia ver nada no cânion abaixo. Seguindo o rio que cortava o vale, Shizui levou a última linhagem restante dos Uchiha rio abaixo, correndo para salvar suas vidas. Capítulo 223. Poucos dias depois, em Kerigakure, no novo assentamento do clã Uzumaki, Yagura segurava uma máscara de Shinigami na mão. Então essa é exatamente a máscara que Namikaze Minato usou, certo? Sim, Mizukage-sama, respondeu o chefe do clã respeitosamente, cooperando plenamente com a investigação de Yagura. Ultimamente, apenas esta máscara mostrou sinais de atividade dos Shinigamis.
Tudo bem, obrigado. Com a máscara de Shinigami e o corpo de Zetsu branco agora protegidos, tudo o que restava era Orochimaru dominar o selo consumidor do demônio morto e sua própria técnica de reencarnação do cadáver vivo. E então havia a outra metade da Kyuubi, seu chakra yin selado dentro do próprio Minato. Yagura acrescentou casualmente: ouvi dizer que uma criança nasceu recentemente no seu clã? Aconteceu em 10 de outubro, o mesmo dia do incidente da Kyuubi e do aniversário de Naruto Uzumaki. Uma coincidência curiosa. Uma que Yagura notou. Sim, respondeu o chefe do clã Uzumaki com agradável surpresa. Mizukage-sama, apesar da sua agenda lotada, sinto-me honrado por você estar prestando atenção aos assuntos do nosso clã. Yagura sorriu calorosamente. Não precisa ser modesto. O clã Uzumaki agora faz parte de Kirigakuri, é natural. Estou de olho em Suigetsu, do clã Ozuki, e Kimimaru, do clã Kaguya também. Ao dizer isso, Yagura estava colocando os Uzumaki, recém-chegados à vila, em pé de igualdade com os clãs bem estabelecidos Ozuki e Kaguya. O chefe do clã Uzumaki ficou comovido até as lágrimas. Todos os rumores sobre Yagura usá-los como baterias de chakra foram dissipados naquele momento. Mizukage-sama sempre se importou profundamente com eles. E daí se eles tinham que servir de fonte de energia para a vila? Valeu a pena. Yagura e o chefe do clã deixaram o território do clã juntos. Orochimaru ainda não havia retornado de Konogakakure. Quem sabia por onde ele estava vagando? Sem seu cientista-chave presente, Yagura veio apenas para confirmar a situação da máscara. Aquela criança, ela já recebeu um nome? O bebê nasceu no mesmo dia que Naruto. Yagura já havia decidido. Essa criança seria o próximo Jinchuriki da metade Yin da Kyuubi. Posso dar um nome a ele? Claro que não, o chefe do clã concordou imediatamente. O nome do próprio Mizukage, seus pais ficarão honrados. Yagura assentiu sem hesitar. Vamos chamá-lo de Uzumaki Mema. Uma referência à Mema do filme O Caminho Ninja, a vilã do mundo dos sonhos que contracenou com Naruto Uzumaki. Yagura então seguiu o chefe do clã para encontrar a recém-nascida Mema. Os pais de Mema eram Uzumaki, então a criança tinha os cabelos e olhos vermelhos, marca registrada do clã. Ele não se parecia exatamente com o Naruto de cabelos escuros da realidade alternativa. Não era perfeito, mas não importava. Se por alguma estranha reviravolta do destino, a criança tivesse herdado cabelos e olhos negros, talvez de um pai com sangue tão poderoso quanto o de Minato, Yagura poderia estar preocupado com ele desencadeando um enorme Rasengan em Kirigakure algum dia. Um presente de despedida, como uma miragem do mar, um conto de fadas em formação. Os pais não se opuseram muito à mudança de nome. Afinal, era o Mizukage. Quem eles deveriam enfrentar? Quando eles saíram de casa, Mizukage-sama, um agente Anbu de Kirigakure, apareceu na frente de Yagura, lançando um olhar para o Uzumaki que estava próximo. Yagura dispensou-o com um gesto. Não precisa de segredo. Fale. Sim. O Anbu hesitou apenas por um instante, um sinal de extremo respeito. Um alvo de rank S, Uchiha Shizui, entrou no país da água. Como devemos proceder? Yagura inclinou a cabeça. A notícia do extermínio do clã Uchiha já havia se espalhado pelo mundo ninja. A declaração oficial de Konoha alegou que os Uchiha planejaram um golpe e foram tratados preventivamente pelo sábio e poderoso Hiruzen Sarutobi. Isso aconteceu logo após o ataque da Kyuubi, a morte do quarto Hokage e o retorno de Hiruzen ao poder. Todos no mundo shinobi estavam grudados no drama que se desenrolava em Konoha. Comparado a essas manchetes, o massacre Uchiha mal causou impacto. Yagura estava devorando as atualizações com mais entusiasmo do que a maioria, junto com o círculo interno de shinobi sedentos por fofocas ao seu redor. E desta vez, o massacre aconteceu 7 anos antes do esperado. Os culpados não foram o ainda jovem Uchiha Itachi, mas Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura. Uma divergência tão grande exigia toda a atenção de Yagura. Mas Konoha tinha informações secretas, então o pouco que ele aprendeu era irregular. De acordo com a declaração oficial, todos os Uchiha foram exterminados, sem sobreviventes. Yagura não sabia se acreditava nisso, até agora. Shizui sobreviveu? Que diabos aconteceu em Konoha? Ao que tudo indica, Shizui deveria ter sido um dos primeiros a morrer, provavelmente antes mesmo do resto do clã. Se Shizui sobrevivesse, o que aconteceria com Itachi? E Sasuke? Shizui estava sozinho? Só ele. Yagura pensou. Então isso significa que Itachi e Sasuke não estavam com ele. Se Itachi ainda estivesse por perto, com certeza estaria viajando com Shizui. O Anbu respirou fundo antes de acrescentar cautelosamente. Havia também uma criança. Mizukage-sama? Estou pensando. Que diabos? Yagura franziu as sobrancelhas profundamente, gritando silenciosamente a pergunta em sua cabeça. Aquele bebê deve ser o Sasuke. Mas por que Shizui o levaria junto? Para obter respostas, ele teria que perguntar diretamente a Shizui, o Kotoa Matsukami, seu Mangekyou Sharingan. E mais importante, o Uchiha Sasuke. Você, venha comigo. Mostre o caminho. O Anbu, familiarizado há muito tempo com o estilo de liderança imprevisível de Yagura, assentiu sem hesitar. Quando chegou a hora de agir, Yagura não hesitou. Sim. Mesma rota, mesmo procedimento, e Shizui havia entrado na Terra da Água pelo mesmo caminho que Orochimaru havia usado. Ele também seguiu a mesma sequência de eventos. Descoberto ao entrar, ele se rendeu silenciosamente, permitiu que o monitorassem e foi mantido em um posto de fronteira até que uma mensagem pudesse ser enviada a Yagura. E assim como Orochimaru, ele trouxe uma criança com ele. Exceto que enquanto Orochimaru trouxe Kabuto, capaz de se defender sozinho, Shizui trouxe um Sasuke muito mais jovem. Vocês têm leite em pó e fraldas? Ele perguntou aos guardas no posto avançado. Quando Yagura chegou afastando a cortina da tenda, ele viu Shizui cuidando delicadamente do bebê na cama. 2 guardas de fronteira estavam de cada lado, com o esquadrão da Anbu atrás de Yagura. Guarda de fronteira A. Por que isso parece familiar? Guarda de fronteira B, não dê azar.
Graças ao Shinobi de Konoha, nosso tempo de tela disparou. Guarda de fronteira A, certo? Quantos outros guardas de fronteira veem Mizukage-sama com tanta frequência? Shizui tinha visto a foto de Yagura com antecedência e foi informado de que o Mizukage o encontraria pessoalmente. Dado o tamanho da escolta, foi fácil deduzir quem era Yagura. Ao entrar, os olhos de Yagura pousaram no bebê Sasuke, que estava trocando sua fralda. Ele desviou o olhar educadamente. Desculpe. Não queria interromper. Shizui, é só um bebê. Por que você está desviando o olhar? Depois de trocar a fralda e superar o constrangimento inicial, os dois se sentaram para uma conversa mais confortável. Como ele estava lá em busca de asilo, Shizui cooperou totalmente com as perguntas de Yagura. Com ele, Yagura aprendeu a história completa do massacre Uchiha. Sua primeira reação foi sobre Hiruzen Sarutobi. Caramba, aquela tartaruga velha realmente teve coragem de fazer isso. Sem a aprovação de Hiruzen, Danzou nunca teria ousado agir. A mudança repentina de postura, passando de passiva para execução total em menos de um dia, foi chocante. Mas considerando o orgulho e a teimosia do Uchiha, não foi exatamente inesperado. Em todas as linhas do tempo, eles pareciam fadados a cair. Pelo menos desta vez, a essência do clã havia sobrevivido. Meus pêsames, ofereceu Yagura, olhando para o bebê Sasuke. Então, o irmão mais velho morreu para encobrir sua fuga? O olho solitário de Shizui escureceu. Sim, entendido. Vou pedir para meu pessoal verificar os detalhes, mas por enquanto entendi a essência. Mesmo que Shizui não tivesse motivo para mentir, ainda era apenas a sua versão da história. Um pouco de cautela nunca é demais. Yagura não estava interessado em perguntar por que Shizui havia escolhido Kirigakura em vez das nações vizinhas de Konoha. O que importava era isto. Eles estavam ali agora, e ele pretendia usá-los. Desertores de Konoha não são novidade para nós. Orochimaru está aqui. Alguns shinobi rebeldes também. Ah, e alguns desertores Uchiha. Você os conhecerá eventualmente. Sim, Kirigakure aceitou alguns Uchiha desonestos ao longo dos anos. Fazia sentido. Desiludidos com o tratamento recebido em Konoha, alguns já haviam partido muito antes do massacre e por isso sobreviveram. Shizui suspirou aliviado. Obrigado, Mizukage-sama. Ele estava grato não apenas pelo abrigo, mas por saber que outros Uchiha haviam sobrevivido. Não havia mais futuro para eles em Konoha. O terceiro Hokage e Danzou exterminaram o clã, e sem Itachi para culpar todos dessa vez, os membros sobreviventes seriam caçados sem piedade. Dividido entre a lealdade à vila e a tristeza por seu clã, Shizui não conseguia odiar Konoha completamente, mas também não conseguia fingir que o massacre não havia acontecido. Mesmo que pudesse, Konoha nunca confiaria nele. Então ele fugiu para Kirigakure, onde os shinobi desonestos eram tratados com mais clemência. No coração de Kirigakure, bem perto do anel central da capital, tem um lugar para você. Para mostrar sua sinceridade, Yagura levou Shizui pessoalmente até seu novo alojamento. Não é um presente, é apenas um contrato de locação oficial. Você vai pagar aluguel. Ao caminhando ao lado deles, gentilmente citou um número. O rosto de Shizui endureceu. Mizukage-sama, não há necessidade de tanto luxo. Sou grato pela sua gentileza, mas qualquer lugar simples serve para mim e Sasuke. Não precisa se dar ao trabalho. Isso nem é tão caro assim. Espera, não, quer dizer, não é tão chique assim. Yagura, claramente tentando aumentar as vendas imobiliárias, parecia quase confuso com a relutância de Shizui. Shizui disse calmamente, eu não pretendo mais ser um shinobi. Sua nação se fora. A folha oculta, a vila que ele jurou servir desde a infância, tornará-se o inimigo que exterminou seu clã. Sua família se fora. O outrora orgulhoso clã Uchiha fora reduzido a nada. Ele não conseguia mais encontrar sentido em continuar lutando, não havia caminho a seguir. Forçando um sorriso fraco, acrescentou. Então, acho que não preciso ficar aqui. Por favor, não desperdice o espaço. Entregue-o a um ninja que possa ser útil para você. Isso, junto com a notícia de que Shizui e Sasuke haviam chegado, pegou Yagura completamente desprevenido. Ele trocou um olhar com Ao, confiando no julgamento do shinobi mais velho. Então Yagura respondeu, tudo bem. Se essa é a sua escolha, não vou impedi-lo. Mas se você não for mais um ninja, como planeja sustentar a criança? Há muitos empregos, tanto na Terra do Fogo quanto na Terra da Água. Shizui já tinha pensado nisso. Ele já havia se decidido. Pelo menos por enquanto, não pegaria mais nas lâminas Kiba. Fazendo uma piadinha autodepreciativa, ele disse. Com minha reputação de Shizui do corpo cintilante, acho que poderia lidar muito bem com entregas ou serviços de alimentação. Yagura inclinou a cabeça em descrença. Sério? Uchiha Shizui, entregador de rank S? Se sua técnica exclusiva cintilação corporal tivesse sentimentos, provavelmente estaria chorando agora. Tudo bem. Já que Shizui já havia se decidido, não havia sentido em bancar o mocinho, ou o bandido, e tentar convencê-lo a desistir. Deixe-se acalmar em Kirigakure, se acomodar um pouco. Mais tarde, quando ele se adaptasse, Yagura poderia retomar a conversa. Virando-se para Ao, Yagura disse, você será o contato dele. Atenda a quaisquer solicitações razoáveis e providencie tudo para elas. Ao assentiu bruscamente. Entendido, senhor. Yagura assentiu de volta e sorriu levemente para Shizui. Tenho outros assuntos para resolver, então vou deixar você nas mãos do Ao. Claro, fomos nós que interrompemos seu trabalho. Não é nenhum problema. Então Yagura olhou diretamente para a metade inferior do rosto de Shizui, a única parte que não estava escondida atrás do pano, e disse com sinceridade silenciosa. Se cada interrupção me trouxesse um Uchiha Shizui e um Uchiha Sasuke, eu ficaria feliz em ser interrompido todos os dias. De volta ao escritório do Mizukage, Yagura retomou a papelada diária. Quando terminou, o sol já havia passado do seu auge.
um relatório chegou de Wagakure. O terceiro Tsuchikage, Onoki, finalmente admitiu para si mesmo que estava velho demais. E sem sucessores dignos na vila, especialmente nenhum que pudesse herdar sua Kekei Tota única de liberação de poeira, ele aceitou 3 discípulos, sua neta Kurotsushi, além de Deidara e Akaiva. Até Onoki finalmente está cedendo à velhice e treinando a próxima geração. Yagura também recebeu uma atualização de Ao. Shizui havia alugado uma pequena casa independente nos arredores do quinto anel da vila. Era espaço mais do que suficiente para ele e Sasuke, e até tinha um quintal de tamanho razoável que poderia ser usado como campo de treinamento no futuro. Pensando na próxima geração, Yagura ficou um pouco animado. Kimimaru, Suigetsu Aku, e aquele garoto Uzumaki Mema. Agora adicione o Uchiha Sasuke a essa formação, orientado pessoalmente por ninguém menos que o Uchiha Shizui. A voz de Yagura acelerou de excitação. Fale sobre uma escalação de nível divino. SXZR. Esse é um time de lendas. Que diabos você está fantasiando? Mangetsu deu um tapa no braço de Yagura, interrompendo o ritual imaginário de invocação. Você acha que é o Tsuchikage ou Hokage agora? Quantos anos você acha que tem? Já está planejando a próxima geração? Você ainda tem mais 50 anos como Mizukage. Ah, qual é? Não me diga que você me quer ainda no cargo aos 60. Quem eu estou tentando matar até lá? Não estou dando uma de Hiruzen. Mangetsu não se conteve com aquele tapa. Yagura piscou confuso, tentando entender o que tinha feito para merecer aquilo. Por que foi isso? Pensei que você ainda estivesse em missão no exterior. Terminou cedo. Mangetsu recostou-se na parede, parecendo exausto. Ouvi dizer que nosso precioso Mizukage fez uma viagenzinha até a fronteira de novo. Vim ver se você se machucou. No meu próprio país? O que poderia acontecer? Nunca se sabe, provocou Mangetsu. Você pode já estar preso em algum Genjutsu Uchiha e nem perceber. É claro que eu tive que vir conferir pessoalmente. Isso realmente fez Yagura hesitar. Devo me preocupar? Você disse isso. Mangetsu se inclinou, agachando-se levemente para examiná-lo de perto. Depois de um tempo, ele soltou um suspiro curto e riu baixinho. Pelo que posso perceber, você não está sob nenhum Genjutsu. Droga, não me assuste desse jeito. Que tipo de inspeção de Genjutsu demora tanto? Yagura empurrou Mangetsu para longe de seu espaço pessoal e suspirou de alívio. Que bom ouvir isso. Capítulo 224. Observando a reação completamente indiferente de Yagura, Mangetsu estalou a língua. Provocação após provocação, e nem um tique. Papéis invertidos e ainda sem resposta? Na época em que era você quem dava as cartas, eu certamente não encarava com tanta calma. Desmancha prazeres. Mangetsu fez beicinho e colocou uma caixa de leite na mesa de Yagura. Beba isso mais tarde e depois tire um cochilo. Yagura imediatamente recuou metade do comprimento do seu corpo. Quando você se tornou minha babá? Leite antes do cochilo depois do leite. Itsugaya Toshiro aprovaria. Yagura se sentiu vagamente ofendido. Quem é que está sempre reclamando por não crescer mais? Mangetsu olhou para a diferença de altura entre suas cabeças e revidou de acordo. Yagura lançou um olhar ressentido para Mangetsu e para a caixa de leite. Mesmo assim, ele pegou o copo, enfiou o canudo e começou a beber em um gole suave. Mangetsu assentiu em aprovação. Agora sim. Não, você não entendeu. Isso não é algo que só trabalho duro pode consertar. É uma maldição lançada pelo autor, um poder que vem de além do próprio mundo. Ele chupou o canudo com mais força, como se estivesse tentando drenar o próprio Mangetsu para o canudo. Yagura percebeu que era hora de lançar sua própria maldição. Você vai acabar sendo menor que seu irmãozinho. Uau, que maldição cruel. Mangetsu interpretou isso como uma brincadeira amigável e não levou a sério. De qualquer forma, estou voltando. Yagura jogou a caixa de leite, agora vazia, de volta nele. Certo, obrigado pelo trabalho missionário. Descanse um pouco. Você também. Não fique acordado até muito tarde. Mangetsu fechou a porta atrás de si, levando consigo a si mesmo e seu lixo. Com o tagarela finalmente desaparecido, Yagura pôde retornar ao trabalho. Só que, ele não conseguia se concentrar na papelada, não importava o quanto tentasse. Ele segurava a caneta com tanta força que ela quase se partiu ao meio. Maldito seja Mangetsu. De todas as coisas para trazer à tona. Ele desistiu, jogou os papéis de lado, levantou-se e foi até sua área de descanso particular. Talvez não seja tarde demais para um surto de crescimento, afinal. Em caso de dúvida, durma um pouco. Alguns dias depois, Konoha emitiu um aviso público para todo o mundo Shinobi. 2 novos nomes foram adicionados à lista de ninjas desonestos de Rank S. Uchiha Shizui e Uchiha Itachi. Todos os outros membros do clã Uchiha, além desses 2 e do jovem Sasuke, tiveram suas mortes confirmadas no distrito Uchiha ou em qualquer outro lugar dentro das fronteiras de Konoha. Os poucos que desertaram antes do massacre não contavam. Ah, e antes de executar o clã, Konoha poupou alguns Uchihas para Inoishi, do clã Yamanaka, extrair suas memórias. Inoishi verificou pessoalmente. Os Uchiha planejavam um golpe contra Konoha. O massacre ocorreu em resposta. Assim, as ações de Konoha foram enquadradas como justas, de acordo com as regras do jogo. Os Uchiha pereceram por não serem fortes o suficiente. Com esse fino véu de justificativa, Konoha mal conseguiu ganhar a aprovação dos outros clãs. Bem, exceto por alguns membros do ramo Hyuga que começaram a espalhar teorias da conspiração, citando o misterioso desaparecimento do clã Senju naquela época, ligando-o ao massacre Uchiha e tentando causar problemas. Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura lidaram com esse grupo discretamente. Konoha estava mais ou menos estabilizada após o massacre da Kyuubi e do massacre Uchiha. Yagura não ficou particularmente surpreso com o resultado. Aqueles 2 velhotes podiam brigar constantemente a portas fechadas, mas quando se tratava de lidar com forasteiros, ninguém em Konoha conseguia se igualar a eles.
sem chance de caos interno. O que realmente chamou a atenção de Yagura foi o aviso que listava Uchiha Itachi como um ladino de classificação S. Como todos sabem, se alguém foi morto, está morto. E mortos não podem se tornar bandidos. Shizui estava vivo, então sua inclusão fazia sentido. Portanto, se Itachi estava na lista, ele não estava morto. Ele não havia sido morto por Danzou e os outros. Supondo que Sarutobi e Danzou não tivessem simplesmente poupado. Só poderia haver uma explicação: alguém o salvou. Quem teve coragem de enfrentar os chefões de Konoha e a habilidade de resgatar Itachi dos agentes da raiz de Danzou? A resposta era óbvia: o homem que possuía Kamui Uchiha Obito. Ele havia perdido a Akatsuki, perdido Zetsu preto e branco. Obito agora era um exército de um homem só. E ainda assim, ele ainda teve a coragem de arrastar uma criança de 5 anos para tudo isso, usando-a como mão de obra infantil. Pecaminoso. Mas Yagura não estava exatamente em posição de julgar. Tecnicamente falando, ele também era uma criança soldado, e seu trabalho era ainda mais pesado do que o da maioria no mundo shinobi. Após o incidente de Konoha, as outras vilas retornaram ao modo de recuperação pós-terceira guerra shinobi. Kerigakuri, isolado no mar, manteve sua política: não mexa conosco e não mexeremos com você. Militarmente, Yagura nunca fora o tipo belicista. Ele preferia a via econômica. Seu papel principal? O canal financeiro. Os esforços de Minato foram frustrados durante a noite durante o incidente da Kyuubi, deixando Konoha de volta à estaca zero, como se a terceira guerra tivesse acabado de terminar. Yagura aproveitou a oportunidade para expandir sua influência dentro de Konoha. Tsunagakuri, agora enfraquecido, foi massacrado ao longo dos anos até praticamente assumir a forma de Kerigakuri. O papel principal do canal militar pertencia ao Raikage de Komogakuri. Tsunagakuri, Iwagakuri e Konoha reduziram suas forças no pós-guerra. Apenas o Raikage continuou a intensificar suas ações, chegando a iniciar ações militares de pequena escala contra Konoha e Iwagakuri. Nada que tenha se transformado em uma guerra em larga escala. O maior incidente ocorreu 3 anos depois: a tentativa de sequestro de Hyuga Hinata para adquirir o Byakugan. Fracassou. Os ninjas de Komo foram mortos durante a missão. O quarto Raikage usou o incidente para pressionar Konoha a entregar o chefe do clã Hyuga, o pai de Hinata e Ashi. Ele até enviou forças para a fronteira, praticamente ameaçando iniciar uma quarta guerra shinobi. Byakugan ou guerra. O Raikage estava realmente falando sério? Hiruzen Sarutobi não ousou correr o risco. Konoha não tinha condições financeiras. Para evitar uma guerra, ele sacrificou os interesses dos Hyuga, ordenando que o clã entregasse Yashi como um gesto de boa-fé. Os Hyuga se aproveitaram da situação e entregaram o irmão gêmeo de Yashi, Izashi, da família filial. Como Izashi tinha o selo do pássaro enjaulado, seu Byakugan se autodestruiria ao morrer, impedindo que fosse roubado. Sarutobi aprovou a brecha, entregou Izashi, então aumentou a presença de tropas na fronteira Fogo Relâmpago e contatou Tsuchikage de Iwagakuri. O Raikage andava abusando da sorte ultimamente. Felizmente desta vez, o geralmente neutro Onoki concordou em apoiar Konoha. Konoha e Iwagakuri uniram forças contra Komogakuri. Enfurecido, o quarto Raikage pediu apoio a Kerigakuri, mas Yagura recusou em nome da paz. Kerigakuri, no entanto, ofereceu ajuda material. Só que, nenhuma mão de obra. Kerigakuri, lute. Lute. Komogakuri, o que diabos você disse? Contra Konoha e Iwagakuri, o Raikage não tinha força para vencer decisivamente. Mesmo que os arrastasse para uma briga mútua, Kerigakuri seria quem colheria os benefícios. Kerigakuri já havia capitalizado a última guerra, basta ver o quão modernizada e poderosa ela se tornou sob o quarto Mizukage. Lição aprendida na última guerra shinobi. Komogakuri recuou. Sarutobi e Onoki suspiraram aliviados. Pelo menos o cérebro do Raikage não era feito só de músculos. A apenas uma faísca de distância, foi assim que eles chegaram perto do início da quarta grande guerra ninja. Yagura sentiu-se um pouco decepcionado. Se aquelas 3 aldeias tivessem se enfrentado de novo, que bela confusão teria sido. Esse contato com a guerra acabou definindo o tom dos anos seguintes. No máximo, pequenos atritos entre aldeias. Nenhum conflito em larga escala. Pelo menos, não até os personagens principais recuperarem o poder de antes da Terceira Guerra. Uma capela branca. Música sacra tocada. Zabuza conduziu um menino pequeno e pálido pelo corredor. Ambos estavam vestidos formalmente, preto para Zabuza, branco para o menino. Essa roupa é tão desconfortável. Por que diabos estou interpretando esse papel? Ele resmungou por dentro, mas o ambiente não era apropriado para reclamações. Caso contrário, Yagura causaria um verdadeiro caos. Regra número 1 de Kerigakuri. De todas as pessoas que você quer irritar, nunca irrite Yagura. Ajustando a gravata, Zabuza olhou para o roteiro no pódio e se forçou a ler em voz alta, suprimindo seu desconforto. Vocês dois escolhem voluntariamente se tornar parceiros para a vida toda da pessoa ao seu lado? Yagura olhou amorosamente para frente. Não importa o que o futuro reserva, bom ou ruim, riqueza ou pobreza, saúde ou doença, facilidade ou dificuldade, vocês enfrentarão tudo juntos. Vocês confiarão suas vidas uns aos outros. Mangetsu foi o primeiro a falar. Sim. A noiva Terumi Mei hesitou, claramente em conflito, e então deu sua resposta. Sim. Ok. Isso foi perfeito para o ensaio. Yagura bateu palmas alegremente e encerrou a conversa. Mangetsu e Mei imediatamente saíram da formação e saíram correndo do palco, separando-se o mais rápido possível. Amigos, claro. Mas dizer sim para aquele cara, garota? Yagura não gostou da atitude deles. O que houve com vocês dois? Você é o padrinho e a madrinha de amanhã. Ajam com mais entusiasmo. Não vai acontecer. Mei forçou um sorriso sem graça para Mangetsu. Ele lhe lançou exatamente o mesmo olhar.
Pergunta: se a pessoa pela qual você tem paixão está tentando te juntar ao seu rival amoroso no seu casamento falso, como você pode ficar feliz com isso? E Agura franziu a testa. Isso não foi bom o suficiente. Vamos repetir. Caramba! Mangetsu passou a mão pelo rosto. Por que estamos fazendo isso? Kizami e Tou não deveriam ser os ensaiadores? Eles são os verdadeiros noivos. Isso prova que a história ainda é propriamente heterossexual, respondeu Yagura com toda a lógica. Além disso, quando você já ouviu falar de um casamento sendo refeito? Mei realmente gostou dessa frase. Mangetsu estava começando a se arrepender de todos aqueles anos de oferendas de leite. Não só não ajudaram à sua altura, como também não conquistaram nenhum afeto. Ao lado, Zabuza segurava a mão de Aku, observando os dois encrenqueiros com um rosto inexpressivo. Tic. Aku imitou a pose de Zabuza, braços cruzados, tentando parecer legal. Tic. Mas o efeito foi exatamente o oposto. 180 graus de diferença. Zabuza foi atingido bem no peito. Agarrando o rosto, ele gemeu. Pare de copiar tudo que eu faço, Aku. Aku era obediente, sim, mas às vezes era obediente demais. Ele estava ao lado de Zabuza desde criança, sempre carinhoso e apegado. Os sentimentos de Zabuza por Aku eram complexos. Normalmente, ele não tinha paciência para crianças. Mas quando se tratava de Aku, era como uma espécie de dívida kármica. Como se ele tivesse uma dívida com ele de uma vida passada. Ele tinha uma paciência infinita. E um ponto fraco sem fim. Zabuza imediatamente se agachou e começou a explicar a Aku que o que ele tinha acabado de fazer era errado. Sua voz era suave e cuidadosa, gentil e razoável. Ele parecia com medo de fazer Aku chorar. Se fosse qualquer outra criança, Zabuza teria chutado para o outro lado da sala sem pensar duas vezes. Mas agora, o diretor de iluminação Ringo Ameiyuri mudou os holofotes diretamente para Zabuza. Observando sua expressão perturbada, Ringo não conseguiu conter a risada. Bem, agora eu já vi de tudo. Zabuza se tornou um pai dedicado, criando o filho de outra pessoa como se fosse seu. Perto dali, o mestre de adereço Sazori brincava distraidamente com um cubo mágico. Dada sua idade, ele é mais como um irmão mais velho do que um pai. Quase. Ainda criando filhos. Ringo assentiu seriamente. Mas preciso dizer que é muito mais agradável lidar com o Aku do que com o Suigetsu e o resto da turma. Sazori não respondeu, estava concentrado demais em seu cubo. Aquele tinha sido seu hobby favorito nos últimos anos. Falando em crianças, acrescentou Ringo, e Agura já lhe pediu para encontrar um sucessor para suas técnicas de marionetes? Alguém prometeu? Nenhum que me tenha chamado a atenção. Sazori não estava exatamente entusiasmado com a busca. Ele apenas fez o que podia para apaziguar Yagura. Talvez seus padrões sejam muito altos. Estou procurando alguém que seja proficiente em biologia, física, química, engenharia, mecânica e programação. É realmente pedir muito? Ringo coçou a cabeça, tentando em vão se lembrar de uma única equação química. Nada surgiu. A definição de proficiente de Sazori obviamente ia muito além da educação básica de uma academia ninja. Ele queria dizer verdadeiramente proficiente. Shinobi comuns eram treinados para lutar. Quem tinha tempo para se aprofundar em todas essas ciências avançadas? A habilidade de combate sempre teve precedência. O superdotado acadêmico Sazori zombou. Se eles não conseguem dominar tudo isso, não estão qualificados para herdar minhas marionetes. Ringo olhou para ele, surpreso. Era raro ver Sazori tão tranquilo com alguma coisa. Yagura não está pressionando você? Sazori deu um sorriso preguiçoso e zombeteiro. Se ele está tão ansioso, ele pode fazer isso sozinho. O almoço chegou. A voz de Ao ecoou no salão principal, e Ringo e Sazori largaram suas coisas e desceram para comer. Kizami e Tou recém-noivos distribuíam lancheiras. Tou fez uma leve reverência. Desculpe incomodar a todos assim. Obrigada a todos por ajudarem com o nosso casamento. Yagura riu enquanto pegava sua caixa. Vamos lá, somos amigos. Quando um de nós se casa, os outros ajudam. Da próxima vez, os papéis se invertem. Kizami olhou para seus companheiros de equipe. Casamento, hein? Mais fácil falar do que fazer. Tirando ele mesmo, avançando como um foguete com seu romance relâmpago, casando-se amanhã, nada mais. Todos os outros ainda nem tinham um parceiro de verdade. Provavelmente levaria anos até que alguém aqui comparecesse a outro casamento. Certo, Mangetsu? Kizami levantou uma sobrancelha e olhou nos olhos de Mangetsu. Mangetsu deu um sorriso contido que não alcançou seus olhos. Deu uma risadinha seca e se sentou ao lado de seu irmão mais novo, Suigetsu, no banco. Será que aquele idiota dele algum dia acordaria e perceberia o que estava na sua frente? Suigetsu olhou do irmão para o Mizukage e então suspirou num tom estranhamente cansado do mundo, muito além de sua idade. No banco, Suigetsu e Kimimaru estavam sentados juntos. Eles tinham sido designados para carregar a cauda da noiva no dia seguinte, embora naquele momento não houvesse noiva, então eles estavam apenas esperando. Kimimaru olhou confuso. Por que você está suspirando? Suigetsu não se deu ao trabalho de explicar. Nada. Kizami e Tou ajudaram a carregar um pouco da comida, enquanto Sasuke insistiu em ajudar também. Parte da refeição foi preparada em casa pelo casal, o resto foi pedido de fora. Mei seguiu Sasuke de perto, mantendo um olho nele. Sasuke-kun, já está ajudando seu irmão mais velho, Shizui? Sasuke, de 6 anos, sorriu radiante e cheio de orgulho. É, eu também sou homem. Mangetsu olhou para Suigetsu, que estava devorando comida ao lado dele. Suigetsu percebeu o olhar e imediatamente interveio para evitar a comparação inevitável. Eu também posso ajudar. Você não está ajudando. Mangetsu passou o braço em volta do ombro do irmãozinho e deu um tapinha no próprio peito. Não se preocupe. Eu nunca deixaria você passar fome. Você não vai sair em missão tão cedo. Kimimaru, que estava comendo em silêncio, parou para olhar para os dois irmãos. Zabuza, enquanto isso, tinha acabado de tapar os ouvidos de Aku. De jeito nenhum ele deixaria Aku absorver esse tipo de estilo parental indulgente.
O fato de Suigetsu ter se mostrado meio normal provavelmente se deveu à pura força de vontade. Capítulo 225. Depois do almoço e um breve descanso de 2 horas, Yagura, o coordenador geral do casamento, reuniu todos os principais participantes da cerimônia de amanhã para mais 2 rodadas de ensaios. Desta vez, o noivo Kizami e a noiva Tou se juntaram. Mangetsu, você é o padrinho. Mei, dama de honra. Zabuza, você é o oficiante. Aku trará as alianças. Suigetsu e Kimimaru, vocês dois carregarão a cauda da noiva. Logística e decoração, Ringo e Sasori. Ao, você cuida dos anúncios. Yagura levou o casamento do primeiro casal do seu círculo íntimo muito a sério. Todos do seu grupo unido tiveram um papel a desempenhar, perfeitamente escalados para seus papéis. Se não fosse por Orochimaru e Uchiha Shizui terem recusado educadamente, Yagura os teria puxado também. Eles já faziam parte de Kirigakure há 7 anos, mas ainda mantinham um pouco de distância. Ainda assim, Shizui e Orochimaru mantiveram contato um com o outro, e até mesmo com alguns ex-shinobi de Konoha. Por isso, eles só apareceriam amanhã como convidados na cerimônia oficial. Shizui levaria Sasuke junto. Depois que os 2 ensaios terminaram, as atividades programadas do dia foram concluídas. Quer sair para algum lugar? Ringo Ameyuri, mais proativo que a maioria dos rapazes, cutucou Yagura com uma sugestão. É raro estarmos todos juntos assim. Quase não temos chance uma vez por ano. Com exceção de Yagura e Sasori, que ficavam em Kirigakure praticamente o ano todo, todos os outros estavam constantemente em missões pelo continente. Especialmente agora com sua geração de 7 espadachins ninja tendo se tornado a força de combate de elite de Kirigakure. Até o mais novo, Mangetsu, já tinha 19 ou 20 anos. Eles não eram mais os pequenos brotos de 10 anos, não estavam mais sob a proteção exclusiva de Yagura. Cada um deles agora podia se manter forte por conta própria, construindo seu nome no mundo shinobi por pura força e realizações. Então, pessoas como Ringo Ameyuri e os outros estavam em missões, ou a caminho de uma. Hoje, eles podem estar no país do vento ou do fogo, eliminando ameaças de Konoha ou Sunagakure. Amanhã, podem estar no país da chuva, trabalhando com Akatsuki para eliminar obstáculos. Yagura olhou ao redor. Ninguém parecia se opor, então ele concordou facilmente. Parece bom. Vamos usar o termo da moda. O último fim de semana de liberdade do Kizami. Zabuza sorriu para Kizami. Seu fim de semana de solteiro, hein? Ah, amanhã, você se casa e se torna o fiel escudeiro da sua esposa. Kizami aceitou a provocação com bom humor. Para onde estamos indo e como estamos fazendo isso? Agora você está falando. Deixe comigo. Ringo Ameyuri passou o braço por cima do ombro de Yagura. Espetos grelhados, bebida, karaokê, nada disso pode ser ignorado. Vou levar vocês para o meu lugar favorito. Você ainda sai muito ultimamente? Yagura a encarou. Ela tinha mais ou menos a idade de Kizami, e Kizami ia se casar. Ringo entendeu a implicação. O que isso quer dizer? Então é normal que os homens sejam eternamente jovens de coração, mas nós, mulheres, não podemos ter 18 anos para sempre? Ela nem tinha idade para se casar ainda. Ok. Yagura ergueu as mãos em sinal de rendição, sorrindo. Minha culpa. Você tem razão. Agora apresse-se e vá na frente. Passamos o dia todo correndo por aí. Todo mundo está morrendo de fome. Eles já estão com fome? Você esqueceu de alimentá-los na hora do almoço ou algo assim? Ringo assumiu a liderança e seguiu pela estrada. Ela não se importava com os caras mais durões do grupo. Eles podiam morrer de fome, tanto faz. Mas com garotos como Aku acompanhando, ela não podia simplesmente ignorá-los. Terumi Mei se inclinou e sussurrou para Yagura. Devo levá-los para casa primeiro? Não. Suigetsu levantou a mão. Irmã Mei, agora somos adultos. Queremos fazer coisas de adultos. Que coisa de adulto? Disse Zabuza secamente, lançando um olhar para Suigetsu antes de lançar um olhar crítico para Mangetsu, seu rival de longa data. Ele olhou para os 2 irmãos da mesma maneira. Que tipo de irmão mais velho ensina esse tipo de coisa ao irmão mais novo? Olha o meu filho, Aku. Nem é parente de sangue, mas é 10 vezes mais bem comportado que o seu irmão Punk Suigetsu. Mangetsu revirou os olhos e respondeu com um experiente calha a boca. Ele não via problema algum na forma como criava o irmão. Zabuza deveria se olhar bem no espelho. Não era ele quem era ridiculamente maduro naquela idade? Os olhos de Suigetsu brilharam. Manuzão é demais. Os irmãos ficaram ombro a ombro, prontos para lutar com Zabuza em perfeita sincronia, expressões, postura, até mesmo aquela energia, X, como se fossem feitos do mesmo molde. Kimimaru, vai para casa mais cedo. Ao se agachou ao lado dele. Talvez eu precise ir embora logo. Ao foi quem tirou Kimimaru do complexo de Kaguya hoje. Ainda tenho trabalho. Desculpe. Entre o trio, o Kimimaru era tão bem comportado quanto Aku. Suigetsu era o único que herdou a veia rebelde do irmão mais velho. Está tudo bem, Ao-san. Yagura perguntou. Que tipo de trabalho? É urgente, Ao? Sim, do ancião. Desculpe, Mizukaji-sama. Yagura sentiu incompreensão. Entendido. Você está livre para ir. O ancião Genshi ainda estava forte. Com quase 80 anos, ele começou a desacelerar um pouco no trabalho, mas, no geral, sua saúde estava surpreendentemente sólida. Ele poderia continuar servindo como principal ministro do país. Ele se manteve ativo, fez exames regulares no corpo médico e se manteve em excelente forma. Mas a idade ainda estava chegando. A questão de um sucessor não poderia ser ignorada para sempre.
Ao já havia sido escolhido como sucessor do ancião, uma decisão tomada em conjunto por Yagura e Genshi. Ele era incrivelmente responsável, o número 1 de Kirigakuri metódico e confiável. Talvez um pouco rígido demais, mas isso compensava a tendência de Yagura para ideias ousadas ou erráticas. Ele era como o remédio antitérmico de Yagura. Então, embora não parecesse fazer parte do círculo íntimo de Yagura, sua posição futura não era nada pequena. Eu também vou pular, disse Tou. Ela olhou para o grupo, quase todos elites de Kirigakuri de alto nível, e se sentiu deslocada. São todos seus camaradas. Vou levar Kimimaro de volta para o complexo de Kaguya. Ainda tenho algumas coisas para preparar para o casamento. Tudo bem. Obrigado. Kizami não insistiu. Sua palma grande e calejada, endurecida por anos de esgrima, pousou suavemente no ombro dela. Vejo você amanhã. Sentindo a mão dele apertar suavemente, as bochechas de Tou coraram. Ela se levantou ligeiramente na ponta dos pés em resposta. O resto do grupo se inclinou, usando óculos escuros. Vou. Ainda agindo como recém-casados, murmurou Mei, desviando o olhar primeiro. Demonstrações públicas de afeto eram o seu ponto fraco. E com ciúmes. Apresse-se e encontre alguém, Mei provocou Yagura. Não seria bom deixar as coisas acontecerem como naquele outro mundo, onde Mei acabou sendo uma mulher solteira que já passou do auge. Naquele mundo, ela sacrificou sua juventude por Kirigakuri e perdeu a oportunidade de se casar. Mas neste mundo, Yagura a estava impedindo. Se ela quisesse encontrar alguém, ela poderia. Até onde Yagura sabia, o número de pretendentes que tinham ido propor casamento ao clã Terumi. Bem, eles praticamente rasgaram a porta com um casaco. Suspiro, que chatice. Ringo a Mayuri percebeu a mudança de humor causada pelo comentário descuidado de Yagura. Mei estava claramente estressada com o casamento. Ela rapidamente quebrou a tensão. Vamos. Se esperarmos muito mais, o lugar para onde eu quero te levar pode estar lotado. Tudo bem, vamos andando. Todos seguiram Ringo a Mayuri. Kizami e os outros seguiram atrás. Sazori estava no final, oferecendo uma palavra calma à distraída Mei. Se você não quiser ir, eu posso falar por você. Eles trabalharam juntos durante uma batalha anterior contra Komogakuri. Desde então, mantiveram uma relação respeitosa. Mei forçou um sorriso. É a despedida de solteiro do Kizami. Como eu poderia não ir? Juntos, eles se juntaram novamente ao grupo. O lugar favorito de Ringo era uma churrascaria escondida em uma das ruas laterais de Kirigakuri. Nada chique. O principal motivo pelo qual ela gostou? Era perto da casa dela. Saí pela porta, dei algumas voltas e bum, lá estava. Dado seu status, eles reservaram uma sala privada. Não era luxuoso, meio fora de sintonia com quem eles eram, mas, ei, eles estavam ali pelos espetinhos, não pelo status. Chefe, isso. Ringo circulou os itens do cardápio. Não quero estes. Só grelhe o resto. Asas de frango, coxas, o quanto você tiver, pode vir. O dono já havia atendido Ringo antes. Mas ao ver esta festa VIP hoje, ele sentiu profunda gratidão por sua decisão de montar uma loja aqui todos esses anos atrás. Imediatamente. A comida levaria tempo. Zabuza foi em frente e pegou algumas caixas de cerveja. Clique. Uma lata se abriu. Ele bebeu bastante. Aku, não olhe. Zabuza, sentindo-se um pouco culpado, tentou cobrir os olhos de Aku. Mas Aku abriu uma fresta entre os dedos de Zabuza e olhou através dela. Zabuza-san é saboroso? Não, é horrível. Zabuza latiu, olhando nervosamente para Mangetsu, tentando ver como ele lidava com a situação. Hora de aprender alguns truques de criação de filhos. Mangetsu, no entanto, nem estava bebendo. Ele apenas rolava preguiçosamente a lata na mão e, de vez em quando, pressionava o metal gelado contra o rosto de Suigetsu para provocá-lo. Yagura pegou o microfone do karaokê e olhou ao redor. Alguém quer cantar? Todos recuaram imediatamente. Karaokê não era nenhuma novidade para Yagura, mas para a maioria das pessoas no mundo ninja, ainda era algo estranho e desconhecido. Cantar na frente de tantos amigos próximos? Morte social. Você teria que mudar de vila no dia seguinte. Até mesmo a Mayuri, que vinha aqui com frequência, nunca cantava na frente dos outros. Ela sempre reservava uma sala privada e cantava sozinha. Sim, ela fazia isso com frequência. E ela adorou. Vocês não são nada divertidos. Nem tão ousados quanto Suigetsu e Aku. Os dois meninos mais novos pareciam tentados, mas com todos os adultos por perto, eles sabiamente se contiveram. Yagura, sempre o instigador, tentou novamente. Kizami, você é o noivo amanhã. Que tal cantar uma? Kizami deu um sorriso educado, mas claramente desconfortável. Zabuza, percebendo que a atenção de Aku havia mudado, rapidamente tomou outro gole, apenas para engasgar e quase tossir um pulmão. Cough, se você quer transformar esse casamento num funeral, vá em frente e deixe o Kizami cantar. Bem, não podemos ficar sentados. Isso é chato. Claramente, esse grupo não tinha jeito para karaokê. Yagura também não estava a fim de fazer um solo, seria simplesmente ridículo. Ele colocou o microfone de lado e pegou uma caixa de jogos de tabuleiro e baralhos de uma prateleira próxima, espalhando sobre a mesa. Certo, o que vocês querem? Uno? Pôquer? Dados? Os olhos de Ameuri brilharam. Ela esfregou as mãos como se estivesse prestes a ganhar uma bolada. Dados. Me deixa jogar. Garanto que vou destruir todos vocês. Seus movimentos com o copo de dados eram suaves e confiantes. Ela era claramente uma frequentadora assídua. Yagura pareceu surpreso. Uau, Ameuri. Você está se preparando para ser o próximo prodígio do jogo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. O acerto de contas com Sazori estava chegando. Terumi Mei silenciosamente se desculpou com ele. Seus pensamentos estavam em outro lugar enquanto ela respondia.
Sim. Yagura beliscou a ponta do nariz. Aos 20 anos, seus hormônios da juventude estavam a mil, e isso estava se tornando um pouco demais. Ele sabia que sua aparência era um ponto positivo, sendo o orgulho de Kirigakure por tanto tempo, seu fascínio era inegável. Entretanto, com seus subordinados e amigos, talvez devido à familiaridade deles, Yagura nunca havia alimentado tais pensamentos. Desta vez, ele decidiu deixar para lá. Ei, você pode sair agora. Os olhos de Yagura percorreram o arbusto universal escondido, com um sorriso no olhar. Não há fofocas. Que chato. Ringo Ameori foi o primeiro a se manifestar. Pensei que poderia ir ao seu casamento depois do de Kizami. Mas, como esperado, Mangetsu interrompeu. Você é um pouco safado, mas tem um coração mole. O que sentindo pena da Mei? Yagura levantou o queixo, respondendo como sempre. Sugiro que você pague a conta depois. Tudo bem, eu pago. Sem problema. Ringo Ameori deu um forte soco nas costas de Mangetsu. Você disse isso? Então eu vou comer até ficar satisfeito. Ela realmente quis dizer isso. Mangetsu estremeceu de dor, considerando uma resposta. Cuidado, ou você ficará tão gordo que não conseguirá levantar sua espada do trovão. Não se preocupe, vou queimar as calorias com a liberação de relâmpago amanhã cedo. É para isso que serve a sua liberação de relâmpago? Ringo Ameori brincou puxando Mangetsu por um tempo. Eles eram o epítome da amizade pura entre um homem e uma mulher. Nesse momento, Yagura se sentiu um pouco aliviado por Ameori sempre tê-lo tratado como um irmão mais novo, nunca desenvolvendo sentimentos como Mei. Vamos, hora de voltar. A comida vai esfriar. Yagura pareceu um pouco irritado com a pessoa que os incentivava, o que ansioso para voltar aos seus joguinhos. Sasori estendeu um braço da manga, revelando o mecanismo redondo na articulação do cotovelo. Eu sou Sasori, não ele. Todos ficaram atonitos. O quê? Quando vocês dois trocaram? Sasori e Orochimaru colaboraram em alguns projetos técnicos e 2 anos atrás, criaram uma marionete humana idêntica ao próprio Sasori. Diferentemente de sua transformação anterior em marionete, esta utilizou o DNA de Sasori para criar um núcleo, que foi então implantado em uma marionete humanoide. Além de ficar um pouco atordoado às vezes, era quase impossível distingui-lo sem focar na aparência. Não compare as ações do clone com as do original. Então Sasori esclareceu sua identidade para evitar que Yagura responsabilizasse o verdadeiro Sasori mais tarde. Ele era apenas uma marionete humana fraco, inocente e lamentável. Sou eu o dia todo. Ele não queria vir. Seria realmente incomum que Sasori comparecesse a tais eventos. Quando sugeriram jogar verdade ou desafio mais cedo, Yagura sentiu que algo estava errado. Mas sua linha de pensamento foi interrompida. Yagura segurou a cabeça, frustrado. Eu sabia que seria fácil demais quando Sasori concordou tão prontamente. Você dominou a técnica de substituição ninja. Este boneco de Sasori raramente era usado. Yagura e os outros só o tinham visto algumas vezes no laboratório e na oficina de bonecos de Sasori. De volta à sala privada do restaurante de churrasco. Zabuza queria beber e puxou Kizami e Ringo Ameori para perto. Depois de um gole profundo, Zabuza suspirou. Kizami, este é seu último fim de semana de solteiro antes do casamento. Não vamos para casa sóbrios. Ringo Ameori, desejamos a você uma rápida adição à família. Terumi Mei entrou na conversa. Conte comigo. De fato, uma convidada rara. A normalmente reservada Mei queria participar. Ringo Ameori aceitou imediatamente sua inscrição. Bem-vinda, bem-vinda. Mangetsu, acompanhado por Suigetsu, não participou, concentrando-se apenas em alimentar o irmão mais novo. Ignorou todas as piscadelas e repreensões silenciosas de Suigetsu. Talvez Zabuza estivesse certo. Seu método de ensinar seu irmão era um pouco falho? Mangetsu bagunçou vigorosamente o cabelo de Suigetsu, encontrando o olhar ressentido de seu irmão, e não conseguiu evitar rir. Apenas coma. Não há nada de errado aqui. Irmãos mais novos são criaturas tão adoráveis. Como eles poderiam estar errados? Você não tem jeito. Desviando a atenção de Mangetsu, Yagura decidiu ser o mocinho e assumiu a responsabilidade de cuidar de Aku. Isso permitiu que Zabuza bebesse à vontade. As duas crianças, com seus grandes olhos curiosos, encararam Sasori, que estava entretido em seu macarrão frito. Mas você pode realmente comer comida humana? Eu posso comer. Isso se converte em energia. Você não usa chakra como energia? Você conhece o clã Kimichi, certo? Eles convertem gordura em chakra, uma transformação energética. Sasori explicou sua constituição técnica. Não há muita coisa que possa ser convertida, mas não dependo desse método para repor chakra. Resumindo, posso comer comida humana. Aku ficou surpreso. Existe uma técnica dessas? Posso pedir uma para a irmã líder do clã? O líder do clã Murasaki ganhou peso recentemente? Yagura tapou os ouvidos, fingindo não ouvir nada. Aku, o peso de uma garota é uma questão privada. É mais perigoso do que informações de classe S. Na academia ninja, Aku, que tirou nota máxima tanto na teoria quanto na prática, imediatamente fechou a boca. Há um grande evento amanhã. Os bebedores não perderam a cabeça. Eles se controlaram e pararam depois de uma quantidade razoável. Mangetsu foi pagar a conta. Todos foram para casa. Terumi Mei era mais embriagada, pois não era uma bebedora regular e tinha consumido demais naquela noite. Adultos realmente não conseguem lidar com esse tipo de conversa. Sentindo-se perturbado por ter sido provocado por Mangetsu, Yagura fez uma careta. Pare de culpar a maturidade por tudo. Tente ser mais como a Meiyuri. Não havia nenhuma lei universal errada. Então agora você está me culpando em seu coração, não é? Mangetsu fumegou silenciosamente. Seja como a Meiyuri. Quem foi que veio correndo me procurar assim que voltaram para a vila? Por que você não procurou outra pessoa? Vá até a Meiyuri. Vá encontrar Zabuza. Yagura congelou física e mentalmente. A voz de Mangetsu ficou mais grave.
Quem foi que disse? Eu sempre guardei este lugar para você, não me faça esperar muito. E quem foi que me arrastou para mergulhar com eles? E durante o festival das lanternas de Ano Novo, quem acendeu lanternas comigo? Quem apagou o Zetsu negro comigo? Yagura baixou os olhos. Então, eles realmente passaram por tudo isso juntos? Tudo bem, tudo bem. Sou eu quem está pensando demais. Ele ofegou. Se Suigetsu não tivesse provocado antes, Mangetsu nem teria considerado expor tudo isso esta noite. Agora ele só ficou ainda mais frustrado. Então ele olhou para cima e encontrou o olhar atordoado e indecifrável de Yagura. Mangetsu sentiu um pânico repentino. Teria ele acabado de perder o controle das emoções? Desculpe. Os dois falaram ao mesmo tempo. Quando suas vozes se sobrepuseram no ar, ambos congelaram, pegos de surpresa. Mangetsu se virou rapidamente, murmurando enquanto se movia na direção por onde entrou. Estou indo embora. Ei! Yagura gesticulou em direção à porta do quarto. Tem uma porta da frente em perfeito estado, sabia? Use-a. Ainda havia pessoas na sala de estar. Mangetsu estremeceu. E o que exatamente eu devo dizer sobre estar no seu quarto? Não era como quando eles eram crianças. Naquela época, entrar sorrateiramente era algo feito com a expectativa de ser pego. Chamava-se entrar sorrateiramente, mas era praticamente um desafio aberto. Desta vez foi diferente. Agora que ele tinha habilidades reais, ele conseguiu se infiltrar de verdade, sem que ninguém percebesse ou esperasse. Se o pai ou o avô de Yagura o vissem saindo da sala agora, nem mesmo mergulhar no oceano lavaria a mancha de sua reputação. Você tem uma língua tão boa. Vamos ver essa mágica verbal, fique à vontade e improvise. Mangetsu imediatamente começou a suar frio. Mas a julgar pelo sorriso irônico de Yagura, ele não estava brincando. Passando por ele, Mangetsu saiu silenciosamente do quarto. A porta se fechou atrás dele. Suas pernas cederam. Ele caiu para trás, encostado na porta. Ei, seu pervertido obcecado por irmãozinhos. A voz de Yagura veio do outro lado, baixa e abafada. Costas com costas, separadas apenas pela porta fina. Mangetsu soltou um longo suspiro. Graças a Deus, ele ainda era humano por dentro, não o bloco de cimento sem coração que Mangetsu imaginava. Acabei de atingir a maioridade. Minha família já está tentando me arranjar alguém apropriado. Conheci alguns, mas nenhum me interessou. Não sou só eu. A Mei está no mesmo barco. Isso explica porque vocês dois ficaram tão agressivos de repente. Yagura enfiou as mãos nos bolsos e se deleitou com seu próprio charme. Bem, vocês dois têm bom gosto e altos padrões. Não foi só Mangetsu que teve que lidar com o fardo da vida adulta. Yagura também. Desde que atingiram a maioridade, Mangetsu e Meiteru não foram os únicos que confessaram seus sentimentos a ele. Estar separados por uma porta tornava tudo mais fácil. Não era preciso olhar nos olhos um do outro, as conversas ficavam mais tranquilas. Yagura os tratava como qualquer outro pretendente. Exceto talvez ele tenha dito mais algumas palavras de conforto, mas no final das contas, elas não eram tão diferentes das demais. Ele trabalhava das 8 da manhã às 9 ou 10 da noite quase todos os dias. Não tinha tido tempo nem espaço mental para pensar em romance. Então ele nunca aceitou, nunca rejeitou. Apenas ganhou tempo com respostas vagas e atrasos. Mangetsu insistiu, ousado. Não me diga, enquanto você estiver nessa situação, não pretende namorar ninguém. Essa é a ideia. Até que as coisas se acalmem, não posso, em sã consciência, fazer promessas a ninguém. Mas Kirigakuri já não é estável o suficiente? Veja as estatísticas de imigração. Quantas pessoas se mudam para a Terra das Águas todos os anos atualmente? Kug, por que você pensa demais em tudo? Mangetsu sempre viveu com o mantra de aproveitar o momento. A cautela de Yagura o deixava louco. Se o próximo capítulo da vida terminar com a lua caindo e o mundo acabando, você prefere passar a última noite se preocupando ou torná-la uma noite inesquecível comigo? Este capítulo está acabando ou não? Você realmente não se segura. Yagura não conseguiu conter o riso. Se eu chegar ao ponto de poder me demitir e passar o comando para a próxima geração, com certeza farei isso. Este trabalho é exaustivo, quem quiser pode ficar com ele. Dia após dia. De manhã até a noite. Toda vez que trabalhava até tarde, Yagura se lembrava dos velhos tempos em que servia como ajudante do terceiro Mizukage. E até lá, você terá idade suficiente para se juntar ao conselho. Não seja dramático. No máximo, esperarei até que Suigetsu e os outros estejam crescidos. Mangetsu fez um cálculo rápido. Cerca de 5 ou 6 anos. Yagura concluiu sozinho. Vou dormir. Mais tarde. De volta à casa dos Ozuki. Mangetsu entrou furioso e arrancou o cobertor de seu irmãozinho adormecido, pegando um Suigetsu assustado. Suigetsu, você realmente é meu irmão de sangue. Se não fosse por Suigetsu incitando, ele não teria ido à casa dos Karatashi. Suigetsu engasgou em um forte abraço de urso, esquecendo momentaneamente de se liquefazer e escapar. Nissa, idiota. Eu sou seu irmão de sangue. Mas se você continuar me apertando assim, vou revogar seus privilégios de irmão mais velho. Escolha a espada que quiser da minha coleção. Mangetsu o soltou com um brilho sério nos olhos. Ele havia decidido. Era hora de começar a treinar seu irmãozinho. Lâminas duplas? Lâmina longa? Lâmina explosiva? Ou que tal as 3? Ele nem precisava mais das espadas físicas. Das 7 espadas ninja, além da sameada e da lâmina do trovão com suas propriedades únicas, ele já conseguia replicar o resto perfeitamente. E mesmo sem usar uma espada, suas técnicas de hidratação do clã Ozuki poderiam facilmente colocá-lo entre os 5 melhores combatentes atuais de Kirigakuri. Suigetsu imediatamente se prostrou na cama, totalmente acordado e com os olhos marejados de alegria. Mano, ter nascido como seu irmãozinho, que bênção. Capítulo 227. No dia seguinte ao meio-dia. O casamento de Kizami foi realizado em grande estilo.
como um dos 7 espadachins ninja, com Yagura presente pessoalmente para dar os parabéns. Praticamente todos os notáveis de Kirigakuri compareceram. A negócios ou não, muitos vieram simplesmente para impressionar a liderança. Ainda assim, Yagura permaneceu nos bastidores o tempo todo, agindo mais como diretor-geral, supervisionando todo o evento. Para começar, ele não gostava de reuniões sociais como essa. E principalmente por ser o casamento de um amigo próximo. Ele estava ainda menos disposto a transformar uma ocasião tão alegre em uma vitrine para as elites e os atores políticos. Quando a marcha nupcial atingiu seu clímax, Aku usava um terno branco puro hoje, seu rosto de boneca de porcelana tão perfeito que parecia quase irreal. Enquanto caminhava pelo corredor, ele parecia um espírito da neve saindo de uma pintura. Em suas mãos estava a caixa do anel, que ele solenemente ofereceu ao príncipe de hoje. A noiva, envolta em uma cauda de 12 metros de comprimento, deu um passo à frente. Aku olhou para cima e trocou um olhar com Suigetsu e Kimimaru, seus olhos cheios de alegria. Os 3 completaram sua tarefa e saíram rapidamente do palco. Agora que era cerimônia de verdade, Zabuza abandonou o tom casual que usará durante os ensaios. Com total talento dramático, leu as falas com um esforço mais do que passageiro. Agora, vamos dar as boas-vindas ao nosso noivo para colocar a aliança na sua noiva. Kizami se ajoelhou e com ternura e lealdade, pegou a mão esquerda de Tou e delicadamente colocou o anel, um símbolo de amor. Bang! Canhões de confete dispararam. Aplausos estrondosos irromperam dos convidados. Pétalas choveram do alto enquanto os convidados jogavam flores rosas para o alto. O salão foi instantaneamente transformado em um paraíso em tons de rosa. Ao ver o caminho de vida de Kizami tomar um rumo tão decisivo, Yagura não conseguiu evitar, lágrimas brotaram nos cantos de seus olhos antes que ele pudesse contê-las. Ao ouvir o leve fungar ao seu lado, Sasori piscou. Você está realmente tão comovido? Nem os noivos choraram ainda. Mas Yagura sempre foi fácil de chorar. Por que essa expressão tão característica no seu rosto? Sasori, que havia sido chamado para dar suporte nos bastidores, estava ali pessoalmente, seu verdadeiro corpo. Nada além do que parece, disse Sasori com um sorriso torto. Só pensando, você é mesmo mole. Eu ainda sou humano. Eu rio, choro, fico com raiva e sofro. Eu não sou um deus. Yagura aceitou o comentário com um encolher de ombros calmo. Nesse momento, a porta atrás dele se abriu e Orochimaru entrou. Apesar de trabalharem juntos em vários projetos inovadores e de vanguarda, foi somente com a ajuda de Orochimaru que Sasori concluiu uma de suas obras. Mesmo assim, Sasori não o suportava. Assim que viu Orochimaru, franziu a testa e abriu fogo, sua cobra viscosa. Você realmente apareceu? Ah, qual é? Eu também sou humano. Orochimaru repetiu como um papagaio o que acabará de ouvir do lado de fora da porta, aprendendo pelo exemplo e aplicando-o instantaneamente. Às vezes, quando você está confinado em um laboratório, é bom sair, esticar as pernas e dar a bênção a um colega que está se casando. Um comportamento perfeitamente humano, não acha? Que tipo de bênção você poderia dar? Uma pele de cobra trocada? Onk. Orochimaru deu uma risadinha e não se deu ao trabalho de continuar a discussão verbal. Em vez disso, virou-se para Yagura com algo mais sério em mente. Comparado com Sasori, ele era muito mais maduro. Tudo bem, disse Yagura, interrompendo Sasori, que parecia prestes a transformar Orochimaru em sopa de cobra, com uma sobrancelha arqueada. Se você tem algo a dizer, diga. É sobre minha técnica de reencarnação. Orochimaru deixou as palavras fluírem para causar efeito, exibindo o sorriso triunfante de um cientista que finalmente havia resolvido um grande problema. Você completou? Os olhos de Yagura se arregalaram de surpresa e alegria. Não querendo prolongar muito as coisas, Orochimaru assentiu decisivamente. Sim, terminei, faz apenas alguns dias. As condições necessárias para recuperar o I9 cauda selado no estômago do Shinigami estavam finalmente reunidas. Graças às instruções pessoais de um membro do clã Uzumaki, aprender o selo consumidor do demônio morto não levou muito tempo ou esforço de Orochimaru. O único obstáculo restante era a própria técnica de reencarnação do cadáver vivo, algo que Orochimaru teve que inventar do zero. Ao longo dos últimos anos, Yagura investiu recursos nele sem se importar com custos, para aquele exato momento. Quão confiante você está? Não apenas 80%, algo como 100%. Sasori revirou os olhos. Que jeito prepotente. Depois de todo o dinheiro gasto e anos investidos, ele finalmente completou um jutsu, e ainda agia como se fosse um gênio. Ele sempre perdia um pouco da calma ao lidar com Orochimaru. Provavelmente foi a maldição de estar no mesmo campo. Após confirmar o progresso de Orochimaru, Yagura disse: este não é o lugar para essa conversa. Vamos nos encontrar mais tarde em algum lugar privado. Claro. Orochimaru concordou sem protestar. Ele não era tão indelicado a ponto de discutir pesquisas confidenciais em público. Ele escolheu esse momento especificamente porque o casamento estava chegando ao fim, e ele imaginou que os deveres de Yagura também estavam chegando ao fim. Não era preciso esperar muito tempo, e ele poderia comparecer ao casamento enquanto estivesse lá. Yagura sorriu, genuinamente satisfeito por Orochimaru ter escolhido esperar por um momento tão importante na vida de Kizami. Muito bem, Orochimaru. Eu sabia que não estava errado em acreditar nas suas habilidades. Orochimaru se lembrou de cada moeda que ganhou de Yagura e de cada avanço feito com esses recursos. Essas eram coisas que ele nunca havia recebido em Konoha. Lá, ele teve que conduzir seus experimentos em segredo e contar com o apoio clandestino de Danzou. O dinheiro realmente pode mover montanhas.
Obrigado pelo seu elogio, sua confiança e seu apoio. Orochimaru curvou-se levemente, respondendo com a deferência de um subordinado reconhecendo seu superior. Ele deu um aceno educado e se desculpou. Na beira da plataforma alta onde estavam, Yagura olhava para o salão de casamento, supervisionando tudo como um diretor observando uma cena finalizada. Seu olhar pousou na seção de convidados do clã Uzumaki. Entre eles estava o garoto ruivo que ele chamou de Mema. Sentados perto de Uchiha Sasuke, os dois garotos de idade semelhantes, brincavam alegremente juntos. A Yagura, Izobu, você, Saiken e o Nove Caudas vão acabar formando um trio 369 em nossa vila. Izobu, provavelmente. Mas eu sou claramente o mais fraco. Yagura, não diga isso. Sua técnica do espelho d'água pode ficar entre as 3 melhores entre todas as bestas com cauda. Izobu, eu também acho. Yagura, é? Quando você ficou tão atrevido? Uma besta com cauda deveria pelo menos fingir ser humilde. 2 horas depois, o casamento terminou e os convidados começaram a sair lentamente. Depois que seu trabalho foi concluído, Yagura finalmente desceu da sala de controle. Ele esticou os braços e envolveu as mangas compridas ao redor do corpo. A maior parte da multidão foi embora, deixando apenas as famílias e os clãs mais próximos de Yagura, como os Ozuki, os Uzumaki e os Uchiha. Ninguém que permanecesse causaria problemas, nem para si mesmo, e definitivamente não para Yagura. Ao se aproximar dos noivos, ele ofereceu seus sinceros parabéns. Parabéns pelo seu casamento. Yagura sorriu. Tradicionalmente deve haver uma pequena travessura divertida nos aposentos nupciais esta noite. Kizami piscou. Nani? Ele não reconheceu o termo. Mas vendo o sorriso cúmplice de Yagura, um sorriso que só adultos entenderiam, ele começou a juntar as peças. Câmara nupcial, ele não sabia o significado completo. Mas a palavra travessura ele entendia perfeitamente. A combinação fez sentido imediatamente para Kizami e os outros. O rosto de To ficou vermelho. Kizami instintivamente estendeu a mão para esconder sua expressão perturbada e lançou um olhar cauteloso para todos os homens adultos na área. Bem, seu marido é grande e assustador. Não ousaríamos incomodar vocês dois para não sermos espancados até virar polpa. E Yagura riu, disfarçando a pequena armadilha que acabará de armar com humor. Vamos guardar essa tradição para o próximo casal sortudo. Ele já tinha deixado claro que não planejava se apaixonar pelos próximos 5 ou 6 anos. Não havia a mínima chance de ser o próximo da fila. Satisfeito por não ter esquecido nada, ele nem precisou contribuir com um presente de casamento. Repetindo seus parabéns uma última vez, Yagura finalmente disse: infelizmente tenho outra coisa para resolver. Preciso ir. Tudo bem. Obrigada por tudo. Deixando o local do casamento para trás, Yagura fez sinal para Anbu contatar o clã Uzumaki e dizer para Mema ficar a postos. Então, ele foi direto para o laboratório de Orochimaru. Capítulo 228. Orochimaru já havia solicitado com antecedência ao clã Uzumaki. Yagura, tem algo que preciso esclarecer primeiro, disse Orochimaru, conduzindo Mizukage até o porão de seu laboratório. Sasori o seguiu de perto, com os olhos fixos em cada movimento da cobra rastejante. É sobre aquela técnica que você me proibiu terminantemente de pesquisar, Edo Tensei. Yagura se lembrava muito bem da devastação que aquela técnica havia causado no futuro. Kabuto certa vez usou o Edo Tensei para invocar uma horda de mortos, e combinado com o exército de Zetsu Branco, eles eliminaram mais da metade dos 80.000 homens das forças aliadas Shinobi. Embora Kabuto já tivesse se separado de Orochimaru há muito tempo, ele provou ser um prodígio no corpo médico de Kirigakuri. Ainda assim, só por precaução, Yagura não queria acordar um dia e encontrar Orochimaru parado na sua frente, libertando um exército de mortos e arrastando Kirigakuri para o caos. Mas pelo tom de Orochimaru agora poderia ser. Uma explosão de chakra opressivo irrompeu do corpo de Yagura, atingindo instantaneamente Orochimaru. Então os fundos que ele alocou não foram usados apenas para a ressurreição impura. Orochimaru os usou para estudar o Edo Tensei também. Por favor, deixe-me explicar, disse Orochimaru calmamente. Ele não era estranho à pressão. Se fosse do tipo que se deixa intimidar, jamais teria ousado desobedecer ordens. Estudei a estrutura exata dos selos dentro do Shinigami, continuou Orochimaru. A metade da 9 caudas foi selada dentro do próprio Minato Namikaze. Então, Minato adicionou outro selo dos 8 trigramas a ele. Yagura não estava bravo com a existência do Edo Tensei. Ele estava bravo com as ações não autorizadas de Orochimaru. E, se você quiser extrair a 9 caudas, primeiro você tem que ressuscitar Minato Namikaze, quebrar o selo do corpo dele e extrair a 9 caudas dele. Os 3 desceram para o segundo nível do porão, um amplo espaço aberto com 2 enormes conjuntos de invocação desenhados no chão. De um lado estava o corpo de um Zetsu branco, o recipiente ideal de Orochimaru para a reencarnação de um cadáver vivo. Do outro lado estava a oferenda de sacrifício exigida pelo Edo Tensei, um cadáver insignificante, firmemente amarrado pelas cobras de Orochimaru. Somente pessoas assim, aquelas consideradas descartáveis, seriam autorizadas por Yagura a entregar suas vidas voluntariamente aos experimentos de Orochimaru. Yagura ouviu, e o raciocínio de Orochimaru começou a fazer sentido. Com a saída do clã Uzumaki, Konoha não tinha mais candidatos adequados para um poderoso Jinchuriki. Mesmo que se tornar um Jinchuriki tenha sido forçado pelas circunstâncias. Tinha que haver uma razão para Hiruzen Sarutobi ser ousado o suficiente para selar metade das 9 caudas no Shinigami e encerrar o dia. Minato fez um trabalho impecável. Para recuperar metade das 9 caudas qualquer aspirante a ladrão precisaria possuir 3 coisas: o selo consumidor do demônio morto, libertação, reencarnação do cadáver vivo e Edo Tensei.
E o mais importante, eles precisariam saber que Minato usou o selo consumidor do demônio morto para sepultar a si mesmo e a 9 caudas. Essa informação nunca foi planejada para vazar. Mas Hiruzen nunca imaginou que não apenas alguém descobriria esse segredo, mas que seu próprio aluno Orochimaru descobriria como explorar o próprio Shinigami. E Agura deixou de lado sua raiva inicial pela audácia e métodos dissimulados de Orochimaru. Obrigado pela compreensão, disse Orochimaru suavemente, sabendo muito bem que Agura respondia melhor à razão do que a ameaças. Contanto que ele não fosse morto na hora, as coisas geralmente poderiam ser resolvidas mais tarde. Ele então se virou para Sasori. Surpreendentemente, Sasori não teve objeções ao movimento imprudente de Orochimaru. Este assunto era de grande importância, e Sasori sabia como priorizar. Contanto que a cobra fizesse o trabalho, nada mais importava. Ainda assim, Orochimaru não conseguiu evitar se sentir um pouco decepcionado. Uma pena realmente. As pequenas brigas entre eles eram uma das poucas coisas que ele realmente apreciava em Kirigakuri. Fosse um debate acadêmico produtivo ou uma discussão verbal sem sentido, Orochimaru sempre encontrava algum entretenimento nisso. Ele acreditava que Sasori sentia o mesmo, ele só não tinha a autoconsciência de Orochimaru. Vamos fazer isso? Aqui e agora? Perguntou Yagura de braços cruzados enquanto batia os dedos neles, pensativo. Apenas Minato precisava ser ressuscitado, e apenas um corpo de Zetsu branco estava disponível. Diferentemente daquele grande espetáculo da linha do tempo original, quando 4 Hokage foram convocados e a verdade do mundo foi revelada. Esta foi uma operação muito menor. Vamos começar, disse Yagura, dando sinal verde. Tirem Minato e a 9 caudas da barriga do Shinigami. Essa falha no código do Shinigami só podia ser usada uma vez. Havia apenas um corpo de Zetsu branco disponível. Assim que ele for invocado, não revele nossas intenções imediatamente. Provavelmente é a sua primeira vez usando o Edo Tensei com sucesso, certo? Preciso testar se você consegue realmente manter o controle sobre sua marionete. Apenas no caso de... As primeiras tentativas de Orochimaru no Edo Tensei não foram fáceis. Certa vez, ele invocou o terceiro Kazekage, apenas para que o cadáver se libertasse do seu controle. Se Minato fizesse o mesmo e voltasse direto para Konoha com o deus voador do trovão, as consequências seriam catastróficas. E Agura não hesitaria em seguir o conselho de Sasori, cozinhar Orochimaru em sopa de cobra e entregá-la pessoalmente a Hiruzen. Sasori assentiu. É um assunto sério. Um pouco de cautela não fará mal. Orochimaru não teve objeções. Então começarei. Sasori, preciso da sua ajuda em um momento. Ele colocou a máscara de Shinigami sobre o rosto. O chakra de Orochimaru se inflamou violentamente. Seu corpo convulsionou como se estivesse possuído, dançando como um espírito perturbado sob influência demoníaca. Clangor, um rosto idêntico à máscara apareceu. A forma espectral do Shinigami se materializou acima de Orochimaru. Tudo o que preciso fazer é abrir o estômago do Shinigami e romper o selo, disse Orochimaru. Aí poderei recuperar o que estava selado lá dentro. Selo consumidor do demônio morto, liberte-se. Enquanto Orochimaru proferia um encantamento, o Shinigami sacou sua lâmina e cortou sua própria barriga etérea. O ferimento parecia um buraco negro em espiral no corpo do Shinigami. Mas o próprio estômago de Orochimaru foi aberto no processo. Sangue jorrou por seu torso, encharcando suas vestes. Kof. O problema é que eu tenho que ser a oferenda. E, tudo ocorreu conforme o planejado. Uma alma voou do estômago do Shinigami. Selo consumidor do demônio morto. Liberação bem-sucedida. Agora estamos prontos. Sasori acenou com a mão, e fios de chakra rasgaram a boca do corpo do Zetsu branco, ajudando Orochimaru mais uma vez a contragosto. Muito agradecido, disse Orochimaru com um sorriso malicioso. Trabalhar com você é sempre um prazer, não é? Calha a boca. Acho que não. Orochimaru abriu a boca, e sua verdadeira forma, uma cobra, deslizou para fora, mergulhando no corpo do Zetsu branco. Num piscar de olhos, o rosto do Zetsu branco assumiu a aparência de Orochimaru. Ele finalmente obteve o recipiente perfeito, um fundido com as células de Hashirama, capaz de imortalidade, deixando para trás nada além de uma pele de cobra vazia para o Shinigami. O prêmio que ele buscava do Shinigami já havia sido reivindicado. O corpo do Zetsu branco adaptou-se rapidamente a ele, transformando-se em segundos na antiga aparência de Orochimaru. Tigre, cobra, cão, dragão. Suas mãos formaram selos. Edo Tensei no Jutsu. A alma foi atraída em direção ao sacrifício vinculado. O Shinigami desapareceu. Chakra semelhante a um pano esfarrapado envolvia o cadáver. Um momento depois, cabelos amarelos surgiram entre os fragmentos, seguidos por um rosto e um corpo com a textura característica de uma invocação do Edo Tensei. Minato Namikaze havia retornado. Capítulo 229. Orochimaru colocou o talismã de controle no corpo reanimado. Os olhos de Minato Namikaze se abriram, e para sua surpresa, ele mais uma vez contemplou o mundo dos vivos. Ele não conseguia se mover. Não havia sensação de carne e sangue, nem batimentos cardíacos, nem pulso fluindo em suas veias. Ele avaliou imediatamente sua condição. Ainda estava morto. Só havia sido trazido de volta por algum tipo de jutsu de ressurreição. Orochimaru observou com satisfação, os olhos brilhando. Sucesso! Orochimaru! Minato rapidamente se lembrou de que tipo de técnica poderia produzir tal efeito. Ele havia lido sobre isso no pergaminho dos selos de Konoha. Seu rosto pálido e reanimado escureceu com um toque de raiva. O jutsu proibido que revive os mortos. Edo Tensei. Ele olhou para a pele de cobra descartada ao seu lado. Seu estômago havia sido aberto. E não me culpe. Quarto Hokage-sama. Orochimaru ofereceu um cortês-sama e levantou as mãos em sinal de rendição fingida, em parte diversão, em parte indiferença. Este jutsu foi inventado pelo segundo Hokage. Sou apenas um humilde praticante. Minato não perdeu tempo discutindo com aquela cobra escorregadia.
Sua atenção se voltou para o homem parado não muito longe e Agura, um homem mais jovem que ele. Minato queria conhecê-lo há muito tempo para reatar os laços entre Konoha e Kirigakure, mas Yagura sempre se recusará. Agora, o que ele não conseguiu realizar em vida estava, de alguma forma, acontecendo após a morte. Normalmente alguém poderia considerar isso uma resolução satisfatória para arrependimentos passados, mas Minato sabia que aquela situação estava longe de ser normal. Mizukage. Ora. Você é tão impressionante pessoalmente quanto dizem, Okage. Yagura ergueu a mão em cumprimento e sorriu. Li todas as cartas que você me enviou. Foi por isso que decidi vir te conhecer, nos meus próprios termos. Minato não respondeu. Seu olhar para Yagura era cauteloso. Não estou com vontade de conversar, pelo que vejo. Yagura se virou para Orochimaru, com os olhos perguntando silenciosamente. Quão rígido é o seu controle sobre o Edo Tensei? Há algum risco? Não me venha com um jutsu mal feito que vai desmoronar na minha frente. Claro, o corpo reanimado parecia feito de papel machê, mas se o controle de Orochimaru fosse tão frágil quanto parecia, Yagura o transformaria literalmente em tofu. Uma ameaça tão terrível. Orochimaru sorriu confiante. Você pode testá-lo se quiser. E como exatamente eu vou testá-lo? Você não pode matar um Edo Tensei. Ele se aproximou de Minato, mas manteve uma distância razoável. Parte disso foi cautela. A outra parte? Orgulho. Ambos carregavam o título de Kage. De jeito nenhum ele deixaria sua presença ser ofuscada. À sua esquerda estava Orochimaru. À sua direita Sasori. O infame trio de vilões. Devo lhe dizer que, depois que Hiruzen Sarutobi retomou o manto de Hokage, ele e Danzou Shimura exterminaram os Uchiha? Que o verdadeiro herdeiro do clã agora está escondido em Kirigakure. Ou talvez eu devesse te contar o segredinho que Sarutobi anda escondendo. Que seu filho, Naruto Uzumaki, o atual Jinchuriki da Nove Caudas, é na verdade seu filho. E que ele tem vivido uma vida solitária e negligenciada em Konoha. O rosto de Minato permaneceu ilegível. Ele já havia tentado usar o deus voador do trovão para escapar deste espaço. As marcas da técnica não desapareceram. Se quisesse e se pudesse, Minato poderia se teletransportar de volta para Konoha naquele momento. Mas Orochimaru havia implantado a marca de controle do Edo Tensei dentro dele. Minato não tinha ilusões. Ele estava sob o controle de Orochimaru, e não havia como fingir o contrário. Quanto a Naruto, Minato já havia considerado o que poderia acontecer com seu filho após sua morte. A maioria dos Jinchuriki sofreu discriminação. Bunpuku e Gaara em Tsunagakure. Killer bem como Ogakure. Até a própria Kushina, a antiga anfitriã da Nove Caudas. Claro, doía-lhe pensar no sofrimento do filho. Mas ele não ficou surpreso. O que realmente o chocou não foi a dor de Naruto, mas a decisão de Sarutobi de esconder a verdadeira ascendência de Naruto. O filho de um herói, versus a raposa demônio que matou o herói. Talvez o primeiro só trouxesse mais dor. Sasori, com sua própria sensibilidade aguçada em relação a questões parentais, soltou uma risada zombeteira. Tanto para os Jinchuriki da Nove Caudas, parece que esse pai não se importa nem um pouco. Yagura não disse nada. Importar-se ou não, que diferença faria? Minato não era do tipo impulsivo e emocional. Ele era portador da vontade do fogo. O sofrimento de Naruto, em sua visão, foi um sacrifício feito pelo bem maior da vila. Diante da escolha Konoha ou seu filho, Minato hesitaria sim. Mas se ele escolheria Naruto, isso era menos certo. Agora, se fosse Kushina quem fosse trazida de volta, e ela descobrisse o que seu filho passou, essa seria uma história muito diferente. Naruto realmente era o protagonista shonen por excelência, aquele que tinha mais motivos para se tornar mal, mas acabou salvando o mundo como o sétimo Hokage. Basta olhar para Obito. Ele perdeu alguém que amava, pouco mais que uma paixão de infância, e decidiu destruir o mundo. Por que não trazer o filho dele para cá? Orochimaru ofereceu, torcendo a faca um pouco mais fundo. Ele estava provocando Minato deliberadamente, para ver até onde ele conseguiria ir antes que o Hokage perdesse o controle. Se Minato surtasse, Orochimaru teria contingências. Confiável, como sempre. Mais importante, Orochimaru estava ansioso para ver se o Edo Tensei ainda tinha potencial oculto. Haveria mais para descobrir? Ele certamente esperava que sim. Isso significava mais pesquisas a serem feitas. Poderíamos tentar, disse Yagura com um sorriso. Trazer Naruto não seria difícil. Mas a Nove Cauda selada dentro dele, isso era outra história. Olhando nos olhos de Minato, Yagura pensou consigo mesmo. Pelo menos todo o dinheiro que investi na pesquisa de Orochimaru valeu a pena. Valeu a pena. Estava na hora. Ele deu a ordem. Notifiquem a equipe de selamento imediatamente. Tragam Uzumaki Mema aqui. Sim, senhor. Selando. Uzumaki. Então esse era o plano. O Mizukage e Orochimaru não haviam arrancado Minato do selo consumidor do demônio morto e o ressuscitado sem motivo. Eles estavam atrás da Nove Caudas. Você, Mizukage, você não parece tão preocupado com seu filho, interrompeu Yagura. Então o acordo é o seguinte, nos dê a metade ainda Nove Caudas, e eu lhe direi a identidade de quem atacou você e Kushina na noite da fúria da Nove Caudas. Antes que a equipe de selamento e os Jinchuriki chegassem, Yagura queria dar um último soco no estômago de Minato, para ter certeza de que ele entendia o que realmente estava acontecendo. E que fique claro, aquele homem não era um dos meus. Orochimaru formou um selo de mão, arrancando completamente a consciência de Minato. Ele era seu, um dos seus 3 alunos, Uchiha Obito. Ainda vivo, ainda tem um Sharingan. Obito, espere. Não houve tempo para Minato processar a verdade, ou mesmo reagir emocionalmente. Seus olhos azuis ficaram pálidos e sem vida, o olhar vazio dos mortos reanimados.
Apesar da enxurrada de revelações chocantes, o corpo de Minato permaneceu estável, sem sinais de que se libertara do controle de Orochimaru. Orochimaru olhou para o jovem de cabelos dourados que uma vez o ultrapassou na corrida para Hokage. Seu espírito competitivo se acirrou. Como minha marionete se compara à sua, Sasori? O meu consegue manter o jutsu, tem um corpo indestrutível, chakra ilimitado e preservação eterna. Se é tão perfeito, por que você não se mata e se transforma em um? Estou bastante satisfeita com meu corpo atual, obrigada. Chega, interrompeu Yagura. Parem com isso, vocês dois. Esses dois cientistas lunáticos poderiam discutir para sempre. Nenhum deles recuaria. Uma criança ruiva e de olhos vermelhos foi conduzida para dentro. Uzumaki Mema olhou curiosamente para Minato e então obedientemente deitou-se no altar de selamento. Ele se tornaria o novo recipiente da Nove Caudas. Mas Mema não estava com medo, na verdade, ele estava orgulhoso. Afinal, o Mizukage também tinha mais ou menos a mesma idade que ele quando se tornou um Jinchuriki. Ele estava seguindo os passos do Mizukage. Ao contrário da criança desavisada, os adultos da equipe de selamento ficaram abalados no momento em que viram Minato. Quando Yagura explicou a missão, eles ficaram atordoados. Eles ficaram confusos quando foram convocados. As duas bestas com cauda de Kirigakuri já estavam seladas no estábulo Jinchuriki. Por que Anbu as chamou para uma missão de selamento? O capitão da equipe de selamento Uzumaki murmurou, Mizukage-sama, que operação e tanto. A equipe inteira ainda estava atordoada. Seus olhos não conseguiam tirar os de Minato ou Yagura. Engolindo em seco, eles tentaram se recompor. Todos sabiam como o Raikage de Komogakuri tentou roubar um Byakugan por meio de esquemas dissimulados. Apenas para ser forçado a uma concessão humilhante depois que Konoha e Wagakuri uniram forças. E isso não teve sucesso. Enquanto isso, seu próprio Mizukage roubou discretamente metade da Kyuubi, e obteve sucesso em um movimento. Comparado a isso, as ações do Raikage pareciam brincadeira de criança. Tudo bem, tudo bem. Yagura ergueu uma sobrancelha e disse severamente, vamos deixar o comentário para depois. Vamos começar. Sim, senhor. A equipe de selamento limpou a área e tomou suas posições. Izobu, quer que eu ajude? Yagura, você vai se voluntariar? Acho que vou precisar de você. Izobu, só dizendo. Kurama não é tão fácil de lidar quanto eu ou Saiken. E o Uchiha Obito não é mais uma grande ameaça para você. Yagura, verdade. Não conseguirei usar o mesmo truque para enganar o Kurama. Mas criar laços com bestas com cauda não envolve apenas trapaças. Naruto Uzumaki, Killer B, até Minato dentro do estômago do Shinigami. Todos tiveram sucesso. Além disso, o vínculo que ele agora compartilhava com Izobu, o Takata e Saiken não era mais construído por inimigos em comum. A equipe de selamento extraiu a metade indo chakra de Kurama do corpo de Minato, e selou em Uzumaki Mema. Um corpo Uzumaki combinado com o selo dos 8 trigramas, eles criaram um recipiente muito parecido com a própria Kushina. Mesmo que Mema não conseguisse formar um vínculo espiritual com a raposa de 9 caudas, a raposa não atacaria a menos que fosse provocada por forças externas. Salvo surpresas, Kurama estava prestes a se estabelecer em mais um hospedeiro Uzumaki. Até mesmo seu próprio nome lhe foi dado por Yagura. Uzumaki Mema realmente não queria perder a face agora, mas ele falhou. Sim. Apenas uma criança de repente sobrecarregada com o nome Mema e todas as expectativas que vinham com ele. Yagura sabia muito bem que aquela Mema não era aquela Mema, então ele permaneceu paciente. Ei, olha só isso. Deixe-me mostrar a vocês, Izobu e eu. Izobu respondeu imediatamente. A pequena fera parecida com uma tartaruga apareceu, deitada preguiçosamente nas costas da mão de Yagura. Ele não era invocado há algum tempo, então esticou a metade traseira em um bocejo enorme e exagerado. Seu rabo se animou e deu um pequeno abanamento amigável. Numa demonstração de educação, cumprimentou Uzumaki Mema. Oi, boa noite. Estou com sono. Tendo acabado de testemunhar a feroz 9 caudas, Mema ficou surpresa ao ver o quão gentil e afetuosa era a besta com cauda de Yagura. Que contraste gritante. Seria possível que ele e a 9 caudas fossem assim também? 9 caudas, nem pense nisso. Izobu, seu idiota covarde. Como se tivesse ouvido a explosão de raiva de Kurama, Izobu preguiçosamente abriu um olho. Ele olhou para o selo gravado no umbigo de Mema. Através daquela barreira simbólica, ele lançou um olhar calmo e zombeteiro na direção de Kurama. Pense nisso, Kurama. Se você explodir de raiva, o problema é seu, não meu. Izobu estava começando a perceber que passar tanto tempo perto de Yagura o havia afetado. Ele estava ficando atrevido. Mas estava tudo bem. Ele tinha uma casca grossa. Yagura rapidamente conectou mentes com Izobu. Ele sabia melhor do que ninguém que Kurama estava completamente irracional naquele momento. Entrar para falar com ele seria pedir encrenca. Bem então, Yagura não se deu ao trabalho de confrontar a 9 caudas. Em vez disso, dirigiu-se diretamente ao Uzumaki Mema, tentando prepará-lo mentalmente. O 9 caudas dentro de você é mais forte, e mais temperamental, do que o meu 3 caudas ou 6 caudas do Utakata. Domá-lo vai ser muito mais difícil do que tudo que qualquer um de nós passou. Eu criei uma tartaruga. Ele estremeceu quando Izobu lhe deu um tapa de leve. O Takata está criando um inseto gigante. Você, por outro lado, tem um gato. Mema piscou. Espera, não é uma raposa? Em termos de temperamento, é uma raposa com atitudes extremamente picantes. Ainda é um canino. Estou fazendo uma comparação aqui. Você ainda precisa dele? A voz de Orochimaru interrompeu. Ele estava perguntando a Yagura se ele ainda precisava do Minato Namikaze reanimado. Se não, cancelarei o jutsu de reanimação. O objetivo deles já havia sido alcançado. Yagura não tinha a mínima vontade de continuar se envolvendo com Minato. Além disso, além do fato de ambos possuírem o título de quarto em suas respectivas aldeias, nunca houve nenhuma conexão real entre eles.
Yagura olhou para baixo, coçando o queixo, pensativo. Havia mais alguma coisa que Minato pudesse oferecer? Então ele olhou para Uzumaki Mema. Uma ideia repentina lhe ocorreu. Orochimaru, você poderia controlar Namikaze Minato e fazê-lo escrever os métodos de treinamento para a técnica do deus voador do trovão e o Rasengan? Quando ele precisa pedir um favor, veja como ele é educado. Sem problemas. Orochimaru já estava acostumado. Ele assentiu calmamente e foi cuidar do acompanhamento. As técnicas características do quarto Hokage, deus voador do trovão e Rasengan, serão transmitidas a vocês nos próximos dias. Se vocês conseguirão dominá-las ou não, isso depende de vocês. Yagura estendeu a mão e bagunçou o cabelo do garoto sem hesitação. Ele queria aproveitar momentos como aquele enquanto ainda podia. Em poucos anos, essas oportunidades poderiam acabar. Mema tinha ouvido falar do Flecha Amarelo, seu tio distante, e agora ele assentiu, atordoado. Para suprimir uma besta com cauda, você precisará de força real, acrescentou Yagura após uma pausa. Isso pode parecer um objetivo ambicioso. Então vamos começar aos poucos, derrotar Sasuke. Sasuke recebeu instruções pessoais de Shizui. Ele herdou a perícia do clã Uchiha no uso de ferramentas, estilo fogo, esgrima, genjutsu, não lhe faltava em nada. E já havia despertado seu Sharingan com um Tomoe. Domar a 9 caudas parecia algo distante e abstrato. Derrotar Sasuke parecia algo bem próximo. Uma resolução ardente surgiu nos olhos vermelhos de Mema, combinando com a cor de suas íris. Missão: inspirar os Jinchuriki a concluir a marca de seleção. Capítulo 230. Alguns dias se passaram desde que a metade Inda Kyuubi foi selada com segurança dentro de Mema. As notícias logo chegaram a Yagura de Sunagakure. Shukaku havia enlouquecido novamente. Mais uma onda de violência. Não foi a primeira vez. Graças à forte infiltração econômica de Kirigakure em Sunagakure, grandes incidentes como esse não podiam mais ser escondidos da rede de inteligência da névoa. Embora a razão específica pela qual Gaara havia perdido o controle de Shukaku novamente permanecesse obscura, esse ritmo mensal era claramente anormal. Até mesmo a selagem da 9 caudas na Uzumaki Mema ocorreu sem problemas. Yagura suspeitava que Hasa havia retornado aos seus velhos hábitos, testando o valor de Gaara novamente. Sunagakure recebeu as técnicas de selamento do clã Uzumaki, e no entanto, Hasa estava desperdiçando a oportunidade. Não é assim que se trata um presente, Hasa. Nós te demos uma chance, e é assim que você a usa? Que vergonha! Deixar Shukaku devastar o centro da vila, sem nenhuma consideração pelas vítimas civis ou danos materiais, Hasa não se importava com seu povo. Os centros comerciais de Kirigakure foram estrategicamente posicionados fora do coração de Sunagakure sob as ordens de Yagura, espalhados por outras cidades do País do Vento. Ele sempre esteve em guarda para que Hasa não se tornasse o senhor teste de ativos. Hasa apostou tudo nas bestas com cauda, sacrificando as vidas e os meios de subsistência de seus shinobi e cidadãos, apenas para que Shukaku pudesse aparecer ocasionalmente e destruir o lugar. Sunagakure estava planejando se demolir como um projeto de favela condenado? Senhor Mizukage. Um diplomata bateu levemente e entrou no escritório, aproximando-se da mesa de Yagura com um documento na mão. O que é isso? O daimyo deseja se encontrar com você. Yagura abriu o documento e deu uma olhada rápida. Condizia com o que o enviado acabará de dizer. A recém-nomeada daimyo era uma mulher ousada e impetuosa chamada Oda Nobuna. Quando a daimyo anterior ainda estava viva, Yagura a encontrou algumas vezes. Ela provou ser uma líder capaz. Após a morte do antigo daimyo, ela assumiu o poder derrotando vários de seus irmãos em uma sangrenta guerra de sucessão. Kirigakure a apoiou e desempenhou um papel significativo em sua ascensão. Sem esse apoio, o daimyo da Terra da Água teria acabado como os outros, apenas mais um rosto esquecível. A reunião agendada foi marcada para amanhã de manhã cedo, com flexibilidade caso Yagura precisasse remarcar. Ele revisou rapidamente sua carga de trabalho. Nada muito urgente. Se houvesse, ele não teria tempo para ficar relaxando, ouvindo fofocas sobre Sunagakure. Ele instruiu o diplomata a responder ao escritório do daimyo e confirmar a reunião. Na manhã seguinte, Yagura partiu de Kirigakure e foi até a residência do daimyo. Durante o reinado deste daimyo, o título de Mizukage teve um peso considerável. Ele foi recebido por guardas armados nos portões externos até o salão interno, que por fim o levou até a torre principal do castelo. Ei, Mizukage, você conseguiu! Oda Nobuna jogou de lado a arma de mecha que tinha na mão ao cumprimentá-lo. Um guarda próximo rapidamente pegou a arma no ar. Ela usava uma roupa com estampa de pele de tigre, ousada e marcante, mas totalmente fora de sincronia com o estilo tradicionalmente solene da torre. Yagura deu um passo à frente e se ajoelhou formalmente diante dela. Lady Oda, o que a senhora precisa discutir comigo? Pare de falar desse tom formal. Você é jovem, pare de imitar esses velhos rabugentos e sua conversa burocrática falsa. Nobuna dobrou uma perna, inclinando-se para frente e apoiada no joelho. Escute, se aqueles fósseis antigos tentarem te causar problemas, diga a eles para virem me ver. Vocês valem muito mais do que essa turma. Yagura não pôde deixar de concordar. Comparado aos muitos daímios insossos e inúteis do mundo, Nobuna era único e extremamente capaz. Tudo bem então, deixe-me tentar novamente. Ele relaxou um pouco, falando com mais naturalidade. Então, por que você me chamou aqui? Assim está melhor. Espere um segundo. Nobuna vasculhou uma pilha de documentos e rapidamente tirou um. Ela o abriu sobre a mesa e deu uma batidinha no papel. Os recentes ataques da besta com cauda em Sunagakure no mês passado e novamente neste mês. Imagino que você já tenha ouvido falar deles. Sim, conseguimos as informações. Temos muitas pessoas alocadas em Sunagakure. Nobuna hesitou e então disse. Então imagino que você sabia que Shukaku ficaria fora de controle de novo? Foi por isso que você avisou seus mercadores para evitarem a área? Correto.
Eu proíbo terminantemente os mercadores de Kirigakuri de se aprofundarem em Sunagakuri. Há muito o que fazer em outras partes da Terra do Vento. Isso se aplicava aos cidadãos de Kirigakuri. O império empresarial que começou na névoa se espalhou pela Terra da Água e além. À medida que as indústrias se expandiram, a névoa e o próprio país se tornaram funcionalmente independentes, cada um ganhando seu próprio lucro. Yagura deu um pequeno sorriso. Mas se o seu povo não me ouvir, não há muito que eu possa fazer. Ao contrário de Kirigakuri, onde a palavra de Yagura era lei, absoluta e incontestável, ele não tinha tal autoridade sobre os comerciantes do País das Águas. Se o Mizukage diz, deve estar certo. Basta seguir as ordens. Mas para os comerciantes sob a jurisdição de Oda Nobuna, Yagura só podia dar sugestões. Se eles ouviam ou não era outra história. Os comerciantes buscavam lucro. As palavras de um Mizukage ou de um jovem daimyo não necessariamente tinham muita influência. Sunagakuri era o maior centro populacional do País do Vento, e portanto, o maior mercado. Ignorá-lo seria uma perda financeira enorme. Ignorar dinheiro? Quem em sã consciência faria isso? Então, agora que o problema havia surgido, ele caiu de volta na mesa de Nobuna. Tão irritante. Ela bateu os nós dos dedos na mesa. Às vezes, tenho muita vontade de cortar a cabeça deles e usar seus crânios como copos de saquê. Tem certeza de que ainda conseguiria beber disso? Eu vou te dar uma. Obrigado, mas vou passar. Yagura já tinha visto bastante sangue e violência, mas até ele tinha seus limites. Depois de desabafar, Nobuna foi direto ao ponto. Mizukage, me ajude a contatar o Kazekage. Diga a ele para parar com essa besteira. A expressão de Yagura não mudou. Mana, você acha que Sunagakuri é como o meu Kirigakuri? Acha que eu posso simplesmente dar ordens lá? Você é muito cauteloso, Yagura. Seu tom endureceu. Seu Mizukage era poderoso, mas muito conservador. Nobuna olhou para Yagura com uma mistura de frustração e decepção. O suprimento de comida de Sunagakuri. Seus recursos militares. Tudo depende das nossas importações. Se o Kazekage ousar dizer não, temos muitas maneiras de lidar com ele. Ele continua deixando a besta com cauda ir solta na vila. Ele está claramente tentando nos arrastar para baixo com ele. Ela quase bateu na mesa de frustração, aproximando-se enquanto suas palavras ficavam mais intensas. Durante a terceira grande guerra ninja, quando Kirigakuri ainda estava em ruínas e cercada de ameaças, Yagura demonstrou uma ambição feroz. Ele liderou a névoa do fundo do poço ao topo do mundo shinobi. Sim, o topo do mundo shinobi. Nobuna conhecia a força atual da névoa melhor do que ninguém. Ao longo dos anos, eles expandiram suas fileiras militares e absorveram ninjas rebeldes de todos os cantos. A força permanente de Kirigakuri ultrapassou 20 mil, chegando a 30 mil. Em termos numéricos, eles poderiam competir de igual para igual com Konoha e Komogakuri. Estava tudo pronto. Era a hora de agir. E no entanto, Yagura agora apostava na segurança a todo custo. A paz já durava há muito tempo. Nobuna não conseguia mais ver aquele fogo nos olhos. Então, com essa confusão de Sunagakuri como desculpa, ela iria expor tudo para ele. Yagura entendeu o recado. Abriu a boca, prestes a mencionar que tinha acabado de roubar metade de Kurama de Konoha. Mas ele se conteve. Quanto menos pessoas soubessem disso, melhor. Quem sabia o que essa mulher ousada e impetuosa faria com tal informação? Após ser questionado, Yagura primeiro refletiu se ele realmente havia se tornado muito passivo. Aparentemente era verdade, ele não fazia nenhum movimento ousado havia algum tempo. Ele se concentrava em consolidar vitórias passadas, deixando o quarto Raikage exercitar seus músculos. Kirigakuri realmente havia conquistado seu lugar como a vila shinobi mais forte. Em termos de potências de nível Kage, eles superavam em número qualquer uma das outras 4 grandes vilas. Além de capturar recentemente metade da Kyuubi, Yagura não tomou nenhuma outra medida para fortalecer Kirigakuri ou enfraquecer seus rivais. Tudo bem, tudo bem. Admitindo que talvez tenha relaxado um pouco, Yagura deixou Nobuna pressioná-lo a agir. O que você quer que eu faça? Kirigakuri é a vila ninja contratada pelo País da Água, estamos abertos a sugestões. Nobuna pareceu satisfeita com a atitude dele. Conversar com você é muito mais fácil. Não é como lidar com aqueles velhos empoeirados. Você tem o quê, 20 anos? Já está pensando em se aposentar? Nem pensar. Minhas ambições precisam da sua força. E agora eles chegaram ao cerne da questão, o verdadeiro motivo pelo qual ela o havia convocado hoje. Ela espalhou um mapa do mundo shinobi sobre a mesa. Batendo levemente com um leque na Terra do Vento, ela começou. Vamos falar sobre Sunagakuri. Eles são nossos aliados, certo? Yagura respondeu. Investimos muito para nos infiltrar em Sunagakuri. O objetivo era prendê-los à nossa carruagem de guerra. Se a infiltração de Kirigakuri em Konoha era de cerca de 40 a 60%, então seu domínio em Sunagakuri era de pelo menos 95%. As 5 grandes nações mudavam constantemente. O inimigo de ontem pode ser o aliado de hoje. Basta olhar para o Onoki de Vagakuri. Ele foi o cérebro por trás da Terceira Guerra e ainda conseguiu apunhalar Komogakuri pelas costas no final. Aliados não eram confiáveis. Era muito mais prático prender Sunagakuri firmemente à névoa, tão firmemente que eles jamais ousariam se tornar traidores. O quarto Kazekage é ambicioso demais, disse Nobuna. Eu pesquisei sobre o daimyo do País do Vento. Ele é um idiota. Nem gosta do próprio Kazekage. Não gostar dos Kage da sua própria aldeia? Isso era aceitável em particular, mas aquele idiota tornou isso público, tanto que até o daimyo do País das Águas soube. Definitivamente um idiota. Yagura respondeu rapidamente. Substituí-lo? A solução mais simples e eficaz. Se a liderança de Sunagakuri insistisse em agir de forma independente, basta trocá-los por alguém leal à névoa. Exatamente. É melhor removê-lo completamente. Nobuna claramente já havia pensado nisso. Aquele seu mestre de marionetes desertor de Sunagakuri. Talvez ele possa ser o próximo Kazekage?
Você quer dizer Sazori? Yagura balançou a cabeça. Ele não é do tipo que se importa com o título de Kazekage. Só uma ideia, ela disse sem insistir. Seu objetivo continuava o mesmo, remover Rasa e instalar uma facção pró-névoa. Entendido, disse Yagura com um aceno de cabeça. A estratégia geral foi definida. A primeira e a terceira grandes guerras ninja foram travadas exatamente por esse motivo. Se repetissem o erro de Konoha e Kirigakuri se tornasse poderosa demais, ela acabaria cercada e alvo das outras vilas principais. Mesmo que vencessem, seria uma vitória de pirro. Suas forças no continente seriam arrancadas pelas outras nações, e eles seriam forçados a recomeçar tudo de novo. Era isso que Yagura mais temia. Por isso ele permaneceu discreto e cauteloso todos esses anos. Como o quarto Raikage gostava de desempenhar o papel de líder, Yagura ficou feliz em deixá-lo ficar sob os holofotes. Enquanto isso, ele e Kirigakuri continuaram a construir poder nas sombras. Comparado à Terra do Fogo e Konoha, a Terra da Água e Kirigakuri tinham duas vantagens naturais, o isolamento do mar ao redor e uma paisagem muito menos fértil, o que significava que era menos tentador invadir ou competir por ela. É claro que essa vantagem geográfica tinha suas desvantagens. Com o início da guerra, tornou-se difícil para Kirigakuri proteger seus ativos no continente. Seus postos avançados no exterior foram facilmente destruídos pelas forças locais. Então, se eles fossem contabilizar seus aliados e inimigos, Yagura lembrou-se da sabedoria de um grande homem que certa vez disse: entenda claramente quem são seus amigos e quem são seus inimigos. Faça mais amigos e menos inimigos. Seu aperto em torno do leque dobrado em sua mão, agora totalmente fechado, aumentou. Os olhos de Oda Nobuna brilharam instantaneamente de excitação. Claro, ela disse. A sabedoria dos grandes. Então quem é o inimigo? Yagura perguntou diretamente a ela. Você acha que é Konoha? Ou Komogakuri? Iwagakuri havia sofrido recentemente um grande corte em seu orçamento de guerra, graças ao gabinete do daimyo. Desde então vinham reduzindo seu efetivo. Os Jinchuriki do 4 Caudas e do 5 Caudas já haviam deixado a vila. Diante da pressão de Komogakuri, Onoki fora forçado a recuar repetidas vezes. Somente aliando-se a Konoha conseguiram manter a linha. Isso deixou apenas duas ameaças sérias para Kirigakuri, o sempre agressivo Komogakuri e a potência de longa data, Konoha. No momento, Komogakuri estava em conflito direto com Konoha e Iwagakuri. No ano ou dois seguintes à terceira grande guerra ninja, Kirigakuri e Komogakuri desfrutaram de uma espécie de período de lua de mel, chegando a ficar do mesmo lado por um tempo. Mas nos últimos anos, com o aumento da força militar de Kirigakuri, e principalmente desde que se recusaram a tomar partido contra Konoha e Iwagakuri, Komogakuri começou a se distanciar. Eles estavam claramente cautelosos com o Kirigakuri agora poderoso. Então, para resumir, a situação atual era assim: Konoha e Iwagakuri contra Komogakuri, Kirigakuri e Sunagakuri. Komogakuri, disse Oda Nobuna. Eu também pensei isso e Yagura assentiu. Não havia dúvida sobre isso. Unir-se à aliança contra Komogakuri seria uma luta de 3 contra 1 moral e estrategicamente justificada. Unir-se à aliança contra Konoha e Iwagakuri resultaria em um impasse de 2 contra 2. Sem mencionar que isso pode fazê-los parecer oportunistas que não conseguem se decidir. Mas todos eram pessoas refinadas e educadas. Preferiam chamar isso de fazer pleno uso de nossas vantagens geográficas. E honestamente, Komogakuri foi quem causou isso. Sua diplomacia agressiva e dominadora arruinou sua reputação em todos os níveis. Sob a pressão, a inchada Konoha e a enfraquecida Iwagakuri ofegavam. Ficariam mais do que felizes em ver Kirigakuri escolher um lado. Este é um pedido formal de aliança dos daímios da Terra do Fogo e do País da Terra, disse Oda Nobuna, revelando seu trunfo na manga. Yagura rapidamente pegou a carta. Não havia dúvidas, havia as impressões digitais de Hiruzen Sarutobi e Onoki por todo lugar. Bem, aqueles dois velhos astutos. Eles claramente aprenderam com ele como usar o cargo de daimyo como ferramenta diplomática. Se Oda Nobuna tivesse se comprometido a seguir esse caminho sem discutir com ele primeiro, Yagura não teria escolha a não ser reconhecer e seguir em frente. Assim como anos atrás, quando ele lidou com o daimyo do vento e o Rasa. Felizmente o daimyo que ele apoiava não era um fantoche inútil. Certo. Mande uma resposta, disse Yagura, sentindo que a viagem definitivamente valerá a pena. Vamos manipular completamente Sunagakuri, depois aleijar Komogakuri e finalmente pisar na garganta de Konoha. Os 2 primeiros passos levariam algum tempo e esforço. O último, ironicamente, seria o mais fácil. Após a terceira grande guerra ninja, Konoha consumiu grande parte de sua força por meio de conflitos internos. Do incidente da 9 Caudas ao massacre Uchiha, tudo não passou de conflitos internos. Yagura simplesmente recolheu os despojos daquele caos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.